Essas aqui são as imagens brutas durante a manifestação aqui de Niterói, no dia 19 de junho. Foi a primeira manifestação aqui em Niterói, ainda dentro do contexto dos 20 centavos, da redução do preço das passagens. A gente percebia claramente que, já nesse momento, a questão dos 20 centavos ou da redução do preço das passagens já era uma questão ultrapassada. Tanto é que em vários desses cartazes estavam outros tipos de reivindicações. Por exemplo, a questão do Sistema Único de Saúde, a questão da Copa do Mundo, representada ali pela taça, ali estudantes do Colégio Pedro II que também participaram dessa manifestação. E até então, a imprensa não estava sendo nem um pouco hostilizada, coisa que acabou acontecendo momentos à frente, quando o confronto com o batalhão de choque da Polícia Militar acabou sendo inevitável, por conta, claro, da tentativa de se chegar até a ponte Rio-Niterói. Aqui são dois advogados que tinham atravessado a Baía de Guanabara através das barcas e chamou a atenção a questão de eles estarem vestidos, terem gravata e também com uma roupa de executiva. Eu fiquei surpresa quando eu vi a movimentação na televisão, me senti mal por não estar participando. E esse ato aqui em Niterói não é direcionado a uma prefeitura específica, é direcionado à falta de governo, o desgoverno que vem acontecendo há muito tempo. Uma coisa que eu vejo, a galera, essa semana eu vi um representante de Brasília falando que estava faltando gente para levantar e decidir quais eram as questões discutidas. São todas. É verba da saúde, é verba... Para que esses estádios todos? Todos nós estamos muito felizes com a Copa. A Copa é muito bem-vinda, vai mostrar para o mundo que o Brasil é capaz de muita coisa. Porém, esse desvio de verba é uma coisa que está todo mundo cansado há muito tempo. E é uma coisa que é complicado. Vandalismo. O que é o vandalismo? Um parente meu morreu no Azevedo Lima porque está abandonado no corredor. Isso para mim é um grande vandalismo. Um parente meu não tem o que comer. Tem um rapaz que mora aqui na Amaral Peixoto desde que eu tô na faculdade ainda. Tudo bem, existem muitos que não aceitam ajuda, mas eu acho que são valores e conceitos que estão deturpados aqui. Tudo bem, temos uma Polônia que levou tudo a isso, mas eu acredito que o Brasil está acordando, o meu povo é capaz e os governantes também são capazes. Eu acredito que eles vão perceber toda essa movimentação que está acontecendo e vão mudar. Eu acredito nisso e espero muito. Isabela Losso. E aí, isso aí já era o panorama de como já estava a Amaral Peixoto nos primeiros momentos da manifestação. A gente ali já naquele momento já percebia, de cima do carro de som, de que alguns grupos já começavam a falar palavras de ordem contra a imprensa. Até porque em cima do carro de som, além de mim, que representava a TV Bandeirantes, também estava uma equipe do SBT, que foi bem mais hostilizada do que eu. Ali um helicóptero da Polícia Militar, na verdade eram 3 helicópteros, 2 da Polícia Militar e um da Polícia Rodoviária Federal, que já sobrevoavam a região de Niterói. Aí é o momento em que a prefeitura decide abaixar o preço da passagem e a informação é repassada através do carro de som. O que toda a imprensa esperava é que os manifestantes se dessem por satisfeitos com esse tipo de notícia e fossem cada um para suas casinhas. Só que não foi bem isso o que aconteceu. Como previsto, os manifestantes tentaram alcançar a ponte Rio-Niterói. É isso aí que a mídia quer, ô palhaço! Aí, ó! Te filmando aqui. Bom, a gente viu ali um fato interessante. Um manifestante tenta incendiar uma lixeira de plástico através de um spray e a ajuda de um isqueiro. O cinegrafista, no instinto, ele rapidamente pega a câmera e vira exatamente para esse vândalo, não tem outra palavra. E aí vem o outro manifestante e diz assim, vai, ele acabou de falar isso, assim, vai, é isso aí que a mídia quer, você está vendo? Não faz isso não. E aí a minha orientação para o cinegrafista é o seguinte, nesse momento em que está essa confusão e não se tem muito clara quem está cometendo atos de vandalismo e quem realmente está participando da manifestação, era virar a câmera para que não se filmasse, porque, caso contrário, a gente acabaria virando alvo deles. E é isso que eu tento falar com o cinegrafista, para ele pegar e tentar se concentrar
no confronto entre os manifestantes e o batalhão de choque mais à frente e deixar a questão da lixeira sendo incendiada para lá. E aí começam as primeiras bombas de gás lacrimogêneo a ser jogadas. Daí para frente o confronto se intensificou, porque ele saiu da Marquês do Paraná, quando chegou ali na altura da Amaral Peixoto, os manifestantes ainda tentaram virar um ônibus, depredaram o ônibus todo. Bom, enfim, eu só queria mostrar para vocês a matéria bruta, porque muitas vezes a matéria que vai ao ar tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, independentemente do jornal que seja, e muitas vezes a gente acaba não colocando as imagens de uma maneira um pouco mais extensas para que a gente possa analisar melhor os fatos. Eu tive nas duas, eu já tinha participado na cobertura da cobertura da desocupação da aldeia Maracanã, onde também houve confronto. Vários jornalistas passaram mal, jornalistas foram atingidos, jornalistas tiveram até o atendimento médico negado, o caso de um fotógrafo do Extra. O que a gente percebeu durante todo esse tempo é que a imprensa tradicional ela tinha também se transformado em alvo desses grupos que, enfim, vislumbram a mídia tradicional como inimiga. Fruto, talvez, claro, de todo o histórico do controle das empresas de comunicação ao longo de toda a história do Brasil. Acho que não é necessário nem ficar aqui divagando a respeito de toda a manipulação que foi feita ao longo desses anos todos. A única que eu vou citar é a questão do debate entre o Lula e o Collor em 89, só para ficar evidenciado assim, o que a imprensa é capaz de fazer. Mas o que ficou muito claro é que a imprensa também tinha se transformado em alvo. Tanto é que, nas últimas manifestações, não se vê muitos jornalistas usando o microfone com a canopla que identifique o órgão de comunicação ao qual ele pertence. Eu resolvi não tirar a canopla, até porque não houve uma decisão editorial do tipo, olha, de acordo com a reunião feita aqui no Departamento de Jornalismo da Bandeirantes, a partir de hoje, jornalistas que forem cobrir as manifestações vão ter que tirar a canopla. Não houve esse tipo de decisão, muito pelo contrário, cada um ficou livre para tomar a decisão que fosse mais apropriada ao momento que estava se passando na hora. Mas eu não me senti ameaçado em momento nenhum, a não ser durante essa manifestação em que um grupo realmente cercou a gente, mas eu não cheguei a ser agredido nem quase que obrigado a me retirar de alguma manifestação, coisa que aconteceu principalmente com os jornalistas da TV Globo, não só aqui no Brasil, mas também até em Londres, como a gente pode ver na internet, o Marcos Lozencan tentando fazer matéria e sendo impedido de realizar a cobertura da manifestação lá em Londres. Uma decisão que foi minha, eu não ia tirar a canopla, afinal de contas, quem estava na chuva para se molhar, se eu estava ali, até porque eu apareço na televisão todo dia, assim, não me sinto famoso, nem celebridade, nem nada, mas a minha cara é estampada toda hora. É claro que sem a canopla, alguém ia acabar me reconhecendo. Vem cá, você tirou a canopla por quê? Você agora é de mídia alternativa, por acaso? Não, sabe, eu acho que esse era o momento, principalmente, da imprensa pegar e estar ali cobrindo as manifestações de uma maneira completamente transparente. Olha, eu sou da mídia tradicional, eu tenho minha carteira assinada, eu recebo salário todo dia 5 e etc. Estou aqui cobrindo a manifestação, é o meu trabalho. Quer respeitar? Respeito. Não quer respeitar? Paciência. Estou aqui, eu não vou sair daqui. Mas, realmente, vários e vários jornalistas tiveram que ouvir muita coisa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um carro do SBT incendiado durante a manifestação na Prefeitura do Rio de Janeiro. Os jornalistas tiveram que ficar abrigados dentro de estabelecimentos comerciais para não serem agredidos. Virou, assim, é engraçado porque eu faço cobertura policial há 15 anos, subindo morro, tomando tiro, enfrentando todo tipo de adversidade que uma operação policial pode ter. Eu fui da época pré-Tim Lopes, na época que nem se usava colete à prova de balas ainda, agora se usa colete. Mas é engraçado porque, naquela situação de manifestação, a gente, no confronto policial, a gente sabe que o traficante está atirando na polícia, e quando o cinegrafista da Bandeirantes foi morto, e eu estava nessa operação também lá em Santa Cruz, na favela de Antares, o Gelson, o traficante estava mirando no policial e não no cinegrafista que estava atrás
do policial. Então, normalmente, não se atira em jornalista porque o próprio criminoso sabe que isso vai atrair ainda mais os holofotes da polícia para aquela favela e vai acabar provocando um prejuízo muito maior no tráfico de drogas da região. Já numa manifestação, não se tem esse tipo de parâmetro. Então, principalmente pelo fato de toda a história ter vindo à tona durante essas manifestações em relação à imprensa tradicional, o jornalista também acabou se transformando em alvo. As maneiras que a gente utilizou para poder se proteger, eu, pelo menos, usei da experiência que eu tenho de operação policial, de tentar me proteger das bombas de gás lacrimogêneo da polícia, porque também a polícia atirava em cima da gente, até porque, muitas e muitas vezes, a lente da própria mídia tradicional, ela acaba sendo fundamental para tentar denunciar as atrocidades que acontecem do lado da polícia. E aí eu vou fazer um parênteses, que eu acho muito engraçado que toda a classe média agora tenha se escandalizado com a truculência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quando isso acontece todos os dias nas favelas e ninguém falava absolutamente nada. Então, foi necessário ter mais uma chacina praticamente na favela da Maré durante a manifestação, para que todo mundo acordasse os olhos que a mesma polícia que mata na favela é a polícia que joga gás lacrimogênio nas manifestações, tanto no Leblon, no centro da cidade, ou até mesmo aqui em Niterói. Então, os jornalistas, durante essas manifestações, tiveram que se proteger de uma maneira ou de outra, alguns tirando a canopla, algumas emissoras chegaram a colocar produtores na rua que não eram repórteres tradicionais, para que não fossem facilmente identificados. Algumas emissoras chegaram a contratar seguranças, eu vi vários e vários jornalistas cercados por praticamente 10 seguranças andando pelas manifestações. Durante essa manifestação da Maré, inclusive, depois dessa, eu chamo de uma nova chacina no Complexo da Maré, também equipes da TV Globo acabaram sendo expulsas lá da manifestação. Não que isso fosse exclusivo da TV Globo. O SBT já foi expulso de outras manifestações, a Record teve o carro de transmissão incendiado em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, o carro da Bandeirantes também foi depredado durante a última manifestação no Palácio Guanabara. Ser jornalista no Rio de Janeiro, não necessariamente numa operação policial, mas está virando também uma profissão de risco durante essas manifestações. É claro que isso vem em todo um contexto, isso não acontece à toa. A gente sabe que as manifestações aconteceram num caldeirão de reivindicações, a gente sabe que a imprensa também, muitas vezes, acaba meio que comprando o papel de porta-voz oficial das instituições, seja o governo do Estado, seja a prefeitura, seja etc. A gente cansa de ver aí maravilhas sobre as unidades de polícia pacificadora, quando a gente sabe que, na verdade, não é bem isso. Para mim, pelo menos a opinião minha, é controle social de população favelada, ponto final. O PP, para mim, é isso, não tem outra explicação. Tanto é que eu não consigo entender como é que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, faz uma operação no último sábado, na Rocinha, dizendo que evitaria um banho de sangue entre dois possíveis sucessores do NEM da Rocinha, e ninguém pergunta, ou pelo menos ninguém explica, como é que isso pode acontecer numa área pacificada. Pacificada para quem? Né? Essa que é a grande pergunta, porque os moradores que continuam lá dentro da Rocinha, a todo momento, lidam com traficantes armados, lidam com o tráfico de drogas na porta das suas casas, e isso acontece debaixo das barbas da polícia, mas oficialmente é uma área pacificada. Então, aquilo que todo mundo cansa de dizer, não adianta você ter uma ocupação territorial através, seja ela da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Exército, como ficou durante muito tempo no Alemão, sem ter uma reinserção dessas partes da cidade dentro do contexto social. Essa coisa da cidade partida até acabados, para mim, é piada. Para mim, continua mais partida do que nunca. Resta saber o que vai acontecer depois das Olimpíadas ou da Copa do Mundo. Então, essa experiência que eu tenho de operações policiais, e pelo fato também, isso é notório, eu nunca escondi isso de ninguém, eu sou nascido e criado na Rocinha, então isso me dá uma facilidade muito maior de lidar com essas situações, porque eu sei como é que é uma operação policial do lado de dentro, e não cobrindo como jornalista. Então, a questão da defesa do jornalista durante uma manifestação, para mim, era muito mais fácil do que vários e vários outros jornalistas que eu vi praticamente apavorados, sem saber o que fazer, diante de tantas bombas de gás lacrimogêneo, de tantas balas de borracha sendo atiradas, não só nos manifestantes, mas também na própria imprensa, vi de vários e vários casos que acabaram sendo noticiados. É uma situação bastante complicada,
eu acho que isso ainda vai merecer algum tipo de decisão editorial. Eu não sei se outras redações já tomaram esse tipo de decisão, mas a gente já pode perceber que muitas manifestações já foram cobertas através só de imagens de helicóptero e algumas imagens feitas de internet na qual não é possível identificar quem está filmando, ou seja, não necessariamente é uma câmera profissional ou uma unidade de link ao vivo. Então, a gente vive uma nova realidade, a gente não sabe exatamente aonde isso vai parar. Eu acredito que as manifestações não vão terminar, independentemente de ter terminado a Copa das Confederações ou não. A questão da Aldeia Maracanã, eu estava na Aldeia Maracanã também, aconteceu até um fato bastante curioso, porque era um plantão de sábado, e eu fiquei sabendo, por um amigo, através de uma rede social, o Renato Cinco, quem eu sou amigo há muitos e muitos anos, desde a época de militância estudantil no Pedro II, que a tropa de choque tinha cercado a Aldeia Maracanã. Isso era um sábado de manhã, 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu estava na redação e disse, olha, derruba a pauta que tiver aí, eu estou indo para lá. Não sei o que é isso. Chego lá, eu consigo perceber a cara de decepção dos policiais do batalhão de choque, porque não tinha cobertura de ninguém. Não tinha lá, não existia ainda o Ninja, não existia nenhum tipo de mídia alternativa. Eu cheguei lá, os policiais olharam para a minha cara, e aí, vão entrar? Ficou só, não sei. Aí eles pegaram, baixaram, e aí começou a chegar todo mundo, foi que começou a mobilização, até mesmo em defesa da Aldeia Maracanã. Por que eu estou falando da Aldeia Maracanã? Nem eu sei mais. Então, eu participei também da cobertura do Maracanã e sabia que, muito mais do que a imprensa alternativa, que começou a ressurgir ali, porque, na verdade, ela já vem desde os anos 70, acabou sendo sufocada durante a ditadura e etc., e acabou ressurgindo através da internet. Se não fosse a presença da imprensa durante aquela primeira suposta intervenção do batalhão de choque, certamente os índios e todas aquelas pessoas envolvidas nos movimentos sociais naquele movimento, naquela ocasião, acabariam sendo expulsas da Aldeia Maracanã sem que ninguém visse. E isso ia acabar acontecendo, e quando todos chegassem lá, iam estar todos os índios lá de fora. Lembrei por que eu falei isso. Falei que as manifestações não vão acabar depois do fim da Copa das Confederações, porque eu me lembro de ter encerrado a minha matéria no dia da real desocupação da Aldeia Maracanã, quando o pau quebrou em cima de bomba de gás lacrimogênio de defensor público, do Marcelo Freixo, de imprensa, de deputados, de todo mundo. O índio... esqueci o nome dele, o Tucano, falou assim, olha, não interessa, a gente vai voltar para cá. E eu acho que realmente, de fato, um dia os índios vão acabar voltando para a Aldeia Maracanã. Eu estou só esperando para ver. Valeu. Antes de eu passar no concurso para Multirio, em 2006, a gente fez estágio junto na Band, depois eu fui para a Block, e em 2000 eu fui para a TV Canção Nova. O jornalismo era igual das outras emissoras, porque, segundo a lei das teles, toda concessão, todo canal de televisão ou de radiodifusão, você tem que ter, obrigatoriamente, 5% da sua grade de programação para programação noticiosa, para jornal. Então, as matérias eram as mesmíssimas que as outras emissoras faziam, né? Passava o dia inteiro lá rezando, mas, no determinado horário, tinha lá os 5% contemplados. E, na verdade, a gente nunca agradou muito nem polícia, nem bandido, nem ninguém, porque eu me lembro de uma das coisas que eu passei, foi... Primeiro, assim, polícia nunca quer falar, ela fala com você quando ela tem interesse. Aí ela liga para a redação, o pessoal da delegacia liga para dizer que foi apreendido tantas drogas, não sei o quê, na DP não sei de onde, para você passar lá e filmar. Mas quando você está fazendo algum tipo de trabalho investigativo, obviamente a polícia não quer você por perto, porque você vai denunciar o que está acontecendo e muitas vezes vai denunciar alguma coisa que esteja acontecendo errado, né? Bandido, por sua vez, também não gosta de você, porque você também vai denunciar em algum momento. Eu me lembro, a minha TV era uma TV católica e às vezes eu me valia disso para sair de umas roubadas, porque eu dizia que era a TV do Papa e tal, que eu estava lá para rezar, para mostrar o lado bom, e eu conseguia me livrar de algumas coisas. Mas um dia eu fiquei muito chocada, porque o que o Tia falou é verdade.
a orientação é para que a gente fique perto da polícia, que teoricamente você está mais resguardado, e bem ou mal, em algum momento, pode ser que um policial faça a sua guarda. Não vai fazer a sua guarda porque você é alguém especial, não é isso. Você é um ser humano que está ali no meio da linha de tiro e, obviamente, ele pode te ajudar a sair daquele momento da linha de tiro. E eu cheguei, teve uma guerra braba entre a Rocinha e o Vidigal, num abril aí de 2000 e alguma coisa, que eu não me lembro mais o que, mas foi uma guerra braba que durou a madrugada inteira, e eu cheguei às 7 horas da manhã. E isso a gente também aprende em loco, né, na prática. Determinadas roupas transformam você em alvo. Então, eu desci do carro de reportagem, de calça jeans, meu sapatinho, um blazer branco, e, de repente, eu mal desci do carro de reportagem, um colega do dia voou em mim, me puxou, e eu saí arrastada para dentro de um botequim que eu não entendi absolutamente nada. Estava todo mundo perto de um botequim, perto do pessoal, do BOP e companhia, e eles ouviram pelo rádio da PM, porque em cima de um dos túneis dali de São Conrado, até eles mexeram antes da pacificação, eles tiraram uma pracinha que tinha ali, perto de uma das entradas do túnel, que era onde funcionava a boca, a venda de botijão de gás, etc. e tal, né? Só que quem cobre polícia, e o Tia deve saber bem disso, um pouquinho mais para cima, tem como se fosse um prédio que é como se fosse um aquartelamento do tráfico. Eles ficam bem em cima de uma daquelas saídas do túnel. E eles estavam ali em cima. E o que os colegas de imprensa ouviram pelo rádio foi assim: a gente podia atirar e agora em alguém da imprensa, né? Em quem? Ah, pega a franguinha ali de paletó branco que está saindo agora. Era eu, a franguinha era eu descendo do carro. Eu ia tomar tiro, sem ter a menor ideia de onde o tiro vinha. E, graças a Deus, o Severino do dia me salvou, o fotógrafo que cobre polícia com bastante frequência. O fato é que a gente está exposto o tempo todo. Eu costumo dizer que a faculdade é o momento para a gente sonhar e mudar o mundo, etc. e tal, mas para fazer isso tem que ter saúde, é saber que vai ficar em pé durante horas, vai apanhar. E especificamente na situação dos protestos, o que eu vejo? Eu acho que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda. E a universidade é um ambiente privilegiado. Agora, quem vai falar vai ser, provavelmente, a mestranda em educação, não só a jornalista. A gente está num ambiente extremamente privilegiado. Pouquíssimas pessoas têm acesso à universidade nesse país, e universidade de qualidade, né? Dentro desse espaço privilegiado, acho que aqui é o momento. Sabe, eu fiz isso na minha época de graduação, vocês têm chance de pegar eletivas de outras áreas. Então, quem gosta do assunto, por favor, vá até ciências sociais, vá até filosofia, vá entender o que é positivismo, marxismo, fascismo, anarquismo, para não falar besteira e nem se comportar de uma maneira errônea. Porque quando a gente critica os meios de comunicação, e eu dou toda a razão, porque eu vi algumas coisas que me desagradaram muito durante a cobertura dos telejornais, principalmente, depois eu até falo, enfim, mas tentando ser objetiva, uma das coisas que me deixa muito preocupada é que quem está, a população, de uma maneira geral, não tem informação, e informação é diferente de conhecimento, que, por sua vez, é diferente, muito diferente de compreensão. Então, quando a gente tem informação, às vezes a gente não sabe o que fazer com ela. Isso vai valer para o cara que está com a canopla na mão e para o cara da mídia alternativa. Durante a cobertura, eu realmente vi como a grande imprensa, e aí eu me coloco em alguém que já passou pelo campo, tem amigos no campo, trabalhando, etc. e tal, realmente tem a edição, é uma arma a serviço do empresariado, mas a gente precisa entender o que é mídia no Brasil. O que é a história cultural dessa mídia no Brasil, por onde isso passa. De uma maneira muito rápida, para você ter uma concessão do governo federal, na verdade, para você ter uma TV, uma rádio,
O ar, isso aqui, que a gente respira e a gente pega, isso aqui é propriedade da União. Ou seja, para você passar um sinal por aqui, você tem que ter a concessão do governo federal. Quando você tem a concessão do governo federal, que você elenca lá, está lá, vocês podem procurar, está na internet, Código Brasileiro de Telecomunicações, está lá. O que é necessário para você poder abrir um canal de televisão? Seja uma rádio, por isso a história da rádio pirata, né? Aquela velha discussão que a gente também tem no país, etc. e tal. Quando você vai montar um serviço desse, que é uma concessão pública, mas está lá, um dos artigos X que você tem que bancar. Bancar equipamento, bancar a transmissão. E, gente, não é barato botar uma televisão no ar. Eu sei porque quando eu trabalhei na Canção Nova, a Canção Nova ela é uma TV de uma congregação religiosa, chamada Canção Nova, tem esse nome cafona, que eu não suporto, mas eu entendo a premissa, porque começou em rádio e começou com uma medida de evangelização. Para quem não sabe, evangelho significa boa nova, e aí eles fizeram esse trocadilho. Mas, enfim, a Canção Nova ela não tem intervalo comercial. Ela é mantida por doação de fiel. Então, você se associa. A Canção Nova ela é um complexo de comunicação, ela é um complexo de comunicação. Ela tem rádio, tem TV, tem portal, tem editora de livro, gravadora de CD, tudo que vocês possam imaginar. Em Cachoeira Paulista, onde é a sede, para vocês terem ideia, o terreno onde a Canção Nova ocupa, onde tem suas instalações, são 5 vezes o tamanho do Projac. Então, o Rio de Janeiro ele não é um estado católico, mas o resto do país é, e muito. Então, as pessoas, quando se associam à congregação religiosa, que é como se fossem os franciscanos, os beneditinos, etc. e tal, mas é a comunidade Canção Nova, elas fazem doação. Então, a gente não tem intervalo comercial. Isso me dava uma certa liberdade de fazer algumas matérias e outras nem tanto. Só que vamos pensar que esses veículos eles são empresas. Uma vez que é dada a concessão e que você tem que manter isso, porque senão você é tirado do ar, vai funcionar como empresa. E empresa, gente, é a lógica do capital. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, é saber que quando você está dentro... Senão você não tem como manter a emissora e custa caro. Eu, quando fui chefe de reportagem, eu fui entender quanto é que custa passar um sinal de satélite, os valores do aluguel de satélite para você passar a programação. E aí você vai pontuando a gasolina que vai no carro de reportagem. Você pontua isso, é muito dinheiro. E esse muito dinheiro, no caso lá da Canção Nova, vinha dos fiéis, de parte da Igreja Católica, que está todo mundo cansado de saber que é rica, mas nas outras empresas esse dinheiro vem por onde? Anunciante, entre outras coisas. E é realmente essa questão sobre... E aí a gente vai mais fundo, se for pensar que é dado para o ex-presidente da República, para o ex-governador da Bahia, para o ex-governador do não sei de onde, todo mundo tem concessão de empresa de televisão no resto do país, você fica pensando como que essas pessoas vão priorizar a informação. De uma forma muito rápida, um belo dia eu fui fazer uma matéria sobre o bloqueador de celular em Bangu, Complexo Penitenciário de Bangu. E estava eu lá toda feliz, com a minha canopla da Canção Nova, que é uma pombinha azul e tal, não sei o quê, fazendo a matéria super radiante, quando o engenheiro de São Paulo virou e falou assim, olha, vai funcionar se ali em cima as empresas de telefonia celular diminuírem a intensidade do sinal. Eu olhei para o alto do morro, todas as antenas, TIM, Claro, Oi, todo mundo lá, todo mundo lá. E aí eu perguntei, mas se diminuir a intensidade, o bairro fica prejudicado? Não, o bairro não fica prejudicado, mas tem que diminuir a intensidade, inclusive tem que tirar as estações móveis construídas no entorno de Bangu. Em algumas casas, porque ali onde fica o complexo é meio rural, em algumas casas, em alguns jardins, tinha um container com antena com sinal virado para Bangu. Isso dá dinheiro, né? E ele virou e falou assim, vamos lá que eu vou mostrar onde tem as antenas, onde pode ser tirado. Eu me animei toda. E os outros colegas falaram, não, a gente vai ligar para a redação e saber se pode dar notícia. Nessa hora eu fiquei extremamente chocada, porque a gente realmente vê, e eu vi os colegas, todos extremamente preocupados se podiam dar a notícia ou não,
e chateados por não poderem dar, porque, afinal de contas, eles têm emprego, têm família para sustentar, uma série de coisas. E aí veio as indicações da redação. Vamos pensar no que fazer, nesse momento não dá. E eu contei desse dia que eu fui lá mostrar, porque, como eu não tinha anunciante, eu poderia falar mal da TIM, da Claro, da Oi, etc. e tal, que não eram os meus anunciantes, mas eu contei 8 meses até essa matéria vir ao ar. Depois todo mundo ficou sabendo que estava sendo potencializado o sinal para dentro de Bangu, etc. e tal, um dos motivos dos bloqueadores não funcionarem. E aí a gente pensa assim, nossa, que legal ser independente, mais ou menos, porque, por exemplo, no Carnaval eu não podia falar da campanha do Ministério da Saúde que distribui camisinha, porque a igreja é contra a camisinha. Então, na verdade, você fazer jornalismo, estar dentro de empresa, é saber lidar com isso também, nessas circunstâncias. E aí a gente pergunta, o que a gente faz, né? Para você argumentar com o capital e para você argumentar com a sua chefia, primeiro de tudo, você tem que saber pensar. Pensar nas consequências do que vai ser feito, pensar no que vai ser pedido, de que maneira, inclusive você pode tentar dar uma contornada em situações que te ingessem. Mas, para isso, é preciso saber pensar. E a gente só pensa quando a gente tem acesso à informação e ao conhecimento. Isso implica, gente, em leitura, isso implica em estudo, isso implica em conhecer outras realidades, e vocês estão num ambiente propício para isso. Aí vamos para a cobertura da mídia alternativa, né? A internet ela tem uma vantagem extraordinária, apesar da gente estar falando de capital, né? Eu estou falando de uma capital do país onde eu tenho um super sinal em relação a Quixeramobim. Mas a internet, ela tem essa possibilidade de comunicar vários públicos, várias pessoas, várias cabeças ao mesmo tempo. Mas a Silvia via, quantas vezes eu coloquei, gente, isso foi apurado, isso foi checado, isso foi confirmado, porque para a gente que faz jornalismo, é muito complicado você ficar soltando informação que, na verdade, ela não é verdadeira. E quais são as implicações éticas? A gente está pensando de uma maneira talvez mais apaixonada, pensando, estamos lutando contra o sistema, etc. e tal. A luta ela existe, acho extremamente viável, mas vamos lá. Eu cresci, eu agora vou falar um negócio aqui que eu nem deveria falar. Eu cresci com a mulher do Sérgio Cabral. Meu pai conheceu a família dela durante muito tempo. E eu não posso dizer para vocês se ela é filha do Jacó Barata, porque ela não fala com o pai dela desde que ela é pequena. E aí, eu estou vendo, isso está me incomodando tanto na internet, porque até agora ela não se pronunciou, o Barata também não, o Cabral também não, e está todo mundo dizendo que ela é a filha do Jacó Barata. E eu conheço a criatura desde que eu tenho 10 anos de idade. A história toda é o seguinte... Não, a história é o seguinte, ela não fala com o pai. Ela casou a primeira vez, ela casou a segunda vez, e ela entrou com o sobrinho e com o filho dela. Ela não fala com o pai, ela tem ódio mortal desse pai. Porque o pai, entre outras coisas, não quis reconhecê-lo. Então, toda a imprensa está dando, toda a mídia alternativa, está todo mundo falando da história do Jacó Barata. E eu fico pensando, se ela que bom, mas alguém já conseguiu apurar isso? Alguém realmente já conseguiu checar isso? Alguém aqui já se deu o trabalho de checar? Olhar? Não, né? Você já? Não, é a pauta sim. É a pauta sim. Você se engana, porque entre outras coisas que está sendo dito, são os conchavos entre o Sérgio Cabral e o empresariado de ônibus, que teria sido acobertado por ele, pelo fato dele ser sogro do Sérgio Cabral. Mais ainda, não é só pelo fato dele ser sogro do Sérgio Cabral, que eu não sei se é, entendeu? É o fato da Adriana Anselmo ter um escritório, junto com o ex-marido dela, que um dos clientes desse escritório são os empresários de ônibus. Então, eu não sei se a mídia ninja está dando, se o Anônimos está dando, mas no meu Facebook eu recebo um monte de postagens sobre isso. E não é à toa.
É isso que eu quero dizer para vocês, sabe? Não é só porque eu conheço a Adriana. E hoje eu fiquei muito feliz quando eu recebi da Carolina Moran, da CBN, perguntando: alguém sabe se o Jacó realmente é pai da Adriana? Isso é a grande imprensa, é a CBN. Está perguntando se é. Então, eu acho que na hora que a gente vai fazer as coisas, na hora que a gente vai lutar pelas coisas, na hora que a gente vai questionar as coisas, a gente precisa saber do que a gente está falando e da onde a gente está falando. Porque a internet, ela permite qualquer tipo de informação, qualquer um pode botar qualquer coisa. Mas o que é informação crível? Né? Eu acho que nessa grande cobertura que a gente está vendo nos últimos tempos, o que é crível do lado das grandes emissoras, da grande mídia, e o que é crível na mídia alternativa também. Porque, senão, a gente é tão massa de manobra quanto a gente é naquele velho discurso de dizer que a imprensa manobra, etc. e tal. Não. E a chance que a gente tem, a grande mudança que a gente pode fazer nesse país é através da educação. E sempre se lembrem disso: informação não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que você faz com a informação. E compreensão é quando você cruza os conhecimentos, quando você sabe o que fazer com esses saberes. Aí você compreende o mundo e compreende. Eu acho que nesse momento de cobertura, vale a pena pensar nisso, sabe? Da onde que está vindo essa informação? Obrigada. Bom, eu acho que da mesa aqui, o único assim, que não tem uma trajetória muito de hard news, de redação, sou eu. Apesar de formado em jornalismo, eu desviei um pouco do caminho da redação e trabalho mais com produção durante muito tempo, eu fui gerente de programação do GNT, na época que o GNT era um canal ainda de documentários e voltado ao jornalismo. Eu queria pegar um gancho aqui no que a Flávia falou, a respeito dos custos de você manter um canal, ou você manter uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, e também um pouco na questão da internet. Eu acho que, assim, independente do que ela disse, eu acho que concordo plenamente da questão da apuração da notícia, da maneira como as coisas estão sendo colocadas na internet, as pessoas falam qualquer coisa sobre qualquer pessoa, independente de se aquilo foi apurado ou não. Eu acho que a internet está possibilitando uma quebra na questão da transmissão ao vivo. Você poder ver aquilo na hora que está acontecendo, acho que isso vai ser uma grande mudança na maneira como as pessoas vão começar a ver, a ver os fatos. Vai deixar de ser uma matéria editada, vai deixar de ser vai deixar de ter um filtro. Claro, você vai ter sempre vai ter sempre o filtro do enquadramento, mas você vai estar um pouco mais duro, um pouco mais presente no fato que está acontecendo. Isso é um pouco, enfim, que eu fiquei pensando enquanto a gente estava ouvindo vocês falar. Mas existe uma outra coisa que também eu queria trazer também, um pouco assim da experiência que eu tenho, que eu acho que hoje em dia está se abrindo também para o mercado do jornalista, falando um pouco de mercado de trabalho agora, uma possibilidade que, com a edição da Lei 12.485, a famosa Lei das Cotas de Programação dos Canais a Cabo, detectou-se uma carência de roteiristas no mercado brasileiro. Claro, roteiristas aí de ficção e não ficção. Eu acho assim, para um jornalista, quem é que tiver interesse e tal, eu acho que abre-se uma possibilidade, no campo do documentário, principalmente, de você poder trabalhar, trazer uma informação diferenciada, trabalhando com documentários, com pautas um pouco mais elaboradas, um pouco fora do hard news e mais dentro da linha do aprofundamento das questões e da discussão. A Ancine jura que tem 800 milhões de reais para aplicar em produção independente. Isso é nas palavras do Manuel Rangel, enfim, acho que nunca ninguém viu esse dinheiro, mas ele diz que existe esse dinheiro, que é através do recolhimento de uma taxa chamada Condecine, que para cada programa exibido, a gente é obrigado a pagar uma taxa, que vai variar de R$2.000 a 400, dependendo da origem do programa e da sua duração, e que esse dinheiro, então, será investido em produção independente no Brasil. Isso abre um mercado de trabalho
abre uma possibilidade aí, até então, a minha geração, então, que vem, bom, vou contar um pouco das histórias aqui, que vem de um curso de cinema que não existia e de uma faculdade de jornalismo que era precária, não sei como é que ela está hoje. Eu me formei um pouco porque o João Batista encheu minha paciência, que eu tinha que me formar. Se você não se formar agora, eu te jubilo. Então, assim, eu acho assim, que há uma perspectiva, não sei se ela vai se concretizar, porque, enfim, essas coisas que vêm das áreas governamentais, nem sempre elas são totalmente confiáveis, mas se realmente existir esse dinheiro disponível para a produção, eu acho que abre um campo de trabalho aí para o jornalista também, que acredito eu que vai mudar um pouco, vai mudar bastante o panorama da televisão brasileira. A produção tem que ser independente, enfim. Claro, vai ter todas as restrições do capital, os canais vão querer interferir na produção, na linguagem, no conteúdo editorial. Mas, enfim, eu acho que é uma oportunidade que está se abrindo, diferentemente, assim, um pouco, saindo fora um pouco da redação do Hard News. É isso. Eu confesso a vocês que eu estaria mais à vontade aqui se tivesse sido convidado para dizer poemas. Que eu sou poeta, basicamente. Comecei a estudar jornalismo já pensando em ganhar dinheiro escrevendo, né? Porque como poeta eu sabia que não ia ganhar dinheiro. Embora minha mãe dizia sempre isso, assim, ela via eu escrevendo e rascunhando poesia, e ela vivia dizendo: meu filho, vai estudar engenharia, vai estudar isso, aquilo, medicina, poesia não dá camisa. Ela falava muito isso, poesia não dá camisa. Isso ficou na minha cabeça, eu pensava muito sobre isso, assim, quer dizer, entrava por um ouvido e saia pelo outro, como todo adolescente, né? E eu continuava fazendo as coisas que eu queria, até que um dia isso bateu na minha cabeça, eu pensei, poxa, poesia não dá camisa, isso dá um poema. E aí escrevi um poema, que foi meu poema mais conhecido na época, inscrevi esse poema num concurso, ganhei o concurso e com o dinheiro comprei uma camisa e cheguei para minha mãe e falei: olha aqui, poesia da camisa, para provar ela, assim, né? Virou uma questão pessoal mesmo. E isso, hoje eu sinto assim, hoje o jornalista é um pouco aquele poeta que eu fui lá naquele começo lá, né? Assim, nos anos, principalmente de audiovisual, né? Nos anos 80 começou essa... Eu lembro, eu comecei a trabalhar no início dos anos 80 como jornalista e não tinha tanta gente que fazia jornalismo. Aliás, as pessoas, em geral, as pessoas mais cabeça, assim, como eu, né, odiávamos televisão. Eu não queria fazer televisão de jeito nenhum, só via um programa de televisão, que era o Jornal Hoje, porque tinha uma parte musical que eu adorava. Era Nelson Mota e tal, não sei o quê, e o Big Wire. Enfim, mas hoje eu vejo assim, a profissão de jornalismo, de jornalista, eu fico imaginando assim, hoje minha mãe talvez estivesse falando: meu filho, jornalismo não dá camisa, arruma outra profissão e tal, não sei o quê. Porque eu noto assim, que a nossa profissão de jornalista tem sido desvalorizada ao longo dos anos, talvez por excesso de oferta de mão de obra, ou talvez por uma pulverização dessa tarefa, né, jornalística. E também uma coisa que eu percebo é que, isso eu percebia já há um tempo atrás, que as pessoas estavam chegando cada vez mais despreparadas para o mercado de trabalho, né? Porque tinha muita gente fazendo jornalismo, e muita gente fazendo jornalismo porque era a profissão da moda. Então eu lembro, até estava contando para a Mariana, que me entrevistou ali um pouco atrás, uma turma, eu fazia o Hipermídia, que era um programa de televisão, e o Hipermídia, ele tinha 3 ou 4 estagiários, né? E dessa turma, 2 pessoas tinham vindo das faculdades da cidade, não que seja uma má faculdade em relação às outras, não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que cada aluno tira o melhor de cada faculdade que faz ou de cada experiência que vive, né? Então, bom, enfim, eu conheço grandes jornalistas que fizeram faculdade da cidade, por exemplo. Mas aí eram 2 estagiárias, uma delas inclusive morava aqui em Niterói, mora ainda hoje, e eles foram me mostrar o trabalho de formatura deles de fim de ano, que era um vídeo. E quando eu vi, eu fiquei chocado,
porque era o seguinte, eram meninos que gostavam de balada. Então o que elas fizeram? Pegaram uma música dessas que tocam em balada, fizeram imagens dos alunos em atividades, festinha, não sei que coisa, e fizeram um vídeo daquilo. Aquilo não tinha nada de jornalismo, aquilo não tinha... Era quase um videoclipe com a música e tudo. Eu fiquei muito, muito espantado com aquilo, assim, porque, como você estava dizendo, eu acho que a gente, quando chega para trabalhar, a gente tem que conhecer todo o métier, ou pelo menos tentar conhecer todo o métier, e a gente também tem que zelar por uma coisa que não é só do veículo, é do jornalista também, que é a credibilidade. Então, para você dizer alguma coisa, você tem que saber o que está dizendo. Eu já vi, uma vez eu vi ele aqui em Araújo, na própria Globo, Jornal da Globo, eu estava em casa, tomei um susto, era um texto que ele leu. Isso alguém escreveu, alguém revisou, alguém gravou, foi ao ar e ninguém notou. O texto dele começava com a frase, era uma exposição qualquer que estava acontecendo, e ele dizia: a exposição retrata o cotidiano do dia a dia. Ou seja, 4 redundâncias numa frase, né? A exposição retrata como a exposição retrata, né? E o cotidiano do dia a dia, assim, como é que pode alguém deixar passar isso? Outra, a rotina voltou ao normal. São coisas que as pessoas vão falando, a tradição é antiga. As pessoas vão falando e não percebem o que estão falando, né? Aparentemente parece, sabe? Um monte de coisa assim. E eu originalmente, eu sou editor. E hoje eu sou repórter, sou comentarista e tudo, e sou editor também. Mas o editor, principalmente de televisão, que trabalha com tempo e o espaço, né? Ele vai treinando o olho para encontrar erros, porque ele vai direto no erro. A primeira tarefa do editor é eliminar os erros. E depois você organizar aquilo da maneira mais clara e mais interessante, que atrai mais as pessoas para aquele assunto e para aquele tema. E a gente tem como elementos, tem som, tem imagem, tem música que você pode pôr, tem texto. Então, você tem um material que você conta uma história ali. Claro que cada história, seja, o que você viu aqui, outra pessoa vai ver de maneira diferente, cada um vai ver de maneira diferente. Agora, se você não tem essa base, né, que você adquire ao longo da vida, né, você vai contar, assim, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, o Jornal Nacional era sempre assim, porque era um jornal que falava para as grandes massas, a população e tal, então tinha que ser a coisa assim, celebração, não, põe comemoração. Então, tudo que era celebração virava comemoração. Então, todo incêndio, assim, o incêndio começou a não sei que horas, houve tantos feridos, os bombeiros chegaram não sei quantas horas depois, o prejuízo é de tanto. Então, quando você não tem um arcabouço, não digo nem intelectual, mas de conhecimento da vida e de observação. O jornalista é um observador, né? Você cai nessa coisa assim de você contar a história como está todo mundo contando. E uma preocupação que eu sempre tive como jornalista de televisão é aproveitar essa coisa, que eu sou escritor. Então, assim, aproveitar a minha natureza de narrador para contar as histórias de uma maneira inusitada que prendesse a atenção das pessoas. Eu trabalhei com um jornalista que hoje, no Globo Repórter, que hoje já não está mais na Globo, acho que é Rede TV, não sei, ele faz um programa sensacionalista desse, ele fazia o Globo Repórter, e uma vez eu fui dirigir ele num programa, no Pantanal, e eu fiquei chocado na hora de editar, porque tinha um monte de inverdades. Eu estava acompanhando a gravação e dirigindo e tudo, e quando eu vi o texto dele, tinha um monte de coisa, assim, informação errada, inverdades, invenções, coisas que ele aumentava. E tudo por quê? Porque no Globo Repórter, até uma massagista de shiatsu, com quem eu me considero há muito tempo, ela falava: eu não vejo o Globo Repórter. Mas por quê? Porque cai um avião na China, o Globo Repórter vende como se estivesse caindo avião em qualquer lugar do mundo, você tem que tomar cuidado, que o avião pode cair na sua cabeça. Então, essa coisa do alarmismo, né, de dar um tom acima na notícia para ela se tornar atraente. Eu faço de outra maneira. Eu procuro um ponto de vista inusitado para que torne aquilo atraente. Outros carregam nas tintas, né? E esse repórter, ele simplesmente inventava coisas pseudopoéticas, coisas...
Enfim, eu tive um grande problema com ele na finalização do programa, porque ele queria botar umas informações que eu sabia que eram erradas, e ele deliberadamente estava querendo colocar aquela informação. Então, assim, e eu fui argumentar junto com a chefia geral, e acabou que eu consegui impor meu ponto de vista, tornando o programa interessante sem ter esse tipo de apelação, né? Porque é muito fácil você... Ninguém estava lá para ver, então o cara fala assim, fulana de tal, que é presidente do sindicato dos pescadores de todo o Pantanal, pô, a mulher é de Aquidauana, então, sabe assim, tinha 30 pessoas do sindicato dela, então ele já colocava ela como se fosse a manda-chuva ali, o que já é um problema, porque já indispõe essa mulher com todas as outras lideranças sindicais da região. Essa é uma das consequências disso, né? Outra, para dar um tom assim de que de urgência e tal, ele falava assim: a temporada de pesca está chegando ao final. Quem pescou, pescou. Quem não pescou, volta só ano que vem. E ainda faltava um mês para terminar a temporada de pesca. E aquela região vive muito em função da temporada de pesca. Então, o cara ia destruir a economia local em função de uma filigrana de texto para tornar mais interessante, mais poética, a coisa toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para não falar bobagem, né? E também tomar cuidado com o que a gente ouve, porque você corre o risco de, se você não checa aquela informação, você passar uma informação errada e isso acabar se tornando um grande problema. Eu lembro aqui, por exemplo, o caso de um jornalista, produtor de São Paulo, que, aliás, ele é do Rio, estava trabalhando em São Paulo. E logo teve um acidente com aquele avião da TAM, em Congonhas, e estava todo mundo... sim, a história do avião, que aí, meses depois estava todo mundo paranoico com essa história. Aconteceu um acidente, tal, não sei o quê, perto do aeroporto, e virou aquela coisa... Eu não vou saber contar para vocês em detalhes. Foi um incêndio na fábrica de colchão, mas alguém passou na redação e falou: não, eu ouvi falar que foi um avião que caiu, não sei o quê. E o produtor ouviu aquilo e vendeu para o Rio de Janeiro. Não, foi um avião. E a Globo News deu a notícia, e depois teve que dizer que não, e tal, não sei o quê. E esse rapaz acabou sendo demitido, porque a chefe de redação no Rio foi suspensa. Foi uma zona, assim, foi uma merda. Tudo por quê? Porque ele ouviu falar e não checou, né? Assim, alguém falou na redação e ele comprou aquilo e vendeu. O Paulo Henrique Amorim falava uma coisa que foi manchete, até ele deu uma entrevista no Jornal do Brasil, ele falou assim: eu não durmo sossegado quando eu não dou o furo. Aí, que isso, rapaz? Isso não comprometa a gente. Você não precisa dar o furo para dormir sossegado. Pô, essa coisa da busca, ou de dar antes, né? Que é uma coisa estimulante, mas se você deixa essa ânsia tomar a frente, assim, você está arriscado a dar uma barriga horrível e você se ferrar para a vida toda ali, né? Você fica estigmatizado, né? Agora, voltando aqui ao tema das manifestações, graças a Deus eu sou um jornalista da área de cultura, faço um programa de literatura e já tenho uma certa idade, então não fui convocado para essa cobertura desses eventos. Eu vi muita coisa pela televisão, muita gente me contou. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, que hoje, na hora que eu estava saindo para vir para cá, estava uma equipe se preparando para sair para gravar uma manifestação que hoje era de médicos, né? Então, até brinquei com eles, falei: pô, é bom a manifestação de médicos, se você se machucar, já tem quem atenda ali na hora, né? Eles estavam falando: não, hoje é até mais tranquilo, porque é uma classe mais esclarecida, né? É uma manifestação de classe. Mas o câmera estava saindo com a câmera portátil, com o microfone sem canopla, e o repórter estava um pouco apreensivo assim, com a maratona que eles têm que encarar esses dias todos. Você está vendo isso diretamente, né? E que são condições de trabalho muito adversas. Então, teve o caso lá daquele menino lá da Globo News, acho que é Pedro o nome dele, Pedro, eu esqueci o sobrenome, Verdolva, uma coisa assim, que levou um tiro no meio da testa. Ele podia ter morrido ali, caído para trás, assim, porque deve ter pego num ponto que bateu no osso ali e tal. Ele teve que fazer operação plástica e tudo, ele levou um tiro no meio da testa. E aí, lembrando agora, que é engraçado como
nós, jornalistas, estamos sempre... São as pessoas mais indesejadas em alguns momentos, né? A gente está sempre o marisco, né? Entre o mar e a rocha e tudo. Mas, se você perceber bem, essas manifestações elas ganharam muito fôlego por conta daquelas manifestações que aconteceram em São Paulo e que uma jornalista da Folha de São Paulo levou um tiro no olho. O depoimento dela circulou por todo lugar. Assim, eu lembro meus filhos, eu tenho um filho de 24 anos, outro de 20, e eles estavam escandalizados assim, com aquele tipo de violência, e estava todo mundo muito indignado. Então, assim, só para encerrar por enquanto, porque eu sei que o tempo é curto, eu creio que nós, jornalistas, funcionamos muito melhor como testemunhas do que como mártires, né? É algo que vocês, jornalistas, futuros jornalistas, não devem almejar jamais, se tornar mártir de qualquer situação. Primeiro porque não resolve nada, né? Porque depois as coisas andam, se diluem, você vira uma foto esquecida em alguma parede. Ou vira nome de sala, de auditório, o próprio governador vai lá cortar a fita. Então, assim, até teve uma brincadeira lá, o menino fez aniversário, aí o pessoal brincou de botar um band-aid na testa, era a decoração da festinha de aniversário dele. Mas, por felicidade, ele está vivo, está lá trabalhando. Mas é uma situação assim, você fica... E, por outro lado, também tem uma coisa assim, as condições de trabalho são péssimas. Você sabe, por exemplo, numa manifestação daquela que vai da Candelária até a outra ponta ali na Praça 11, se você vem de lá para cá, você não tem como voltar. Então, se tua equipe está lá, você já dançou. Então, tem todo um trabalho de logística também para fazer a circulação andar. Para fazer a informação circular, né? A reportagem andar. E eu lembro, assim, soube lá que naquela manifestação maior, que acho que foi na segunda-feira, tinham posto uma base na Candelária e, assim, tipo, 2 horas antes de começar, alguém teve pensou nisso. Você está saindo da Candelária para a Praça 11, quando chegar lá, a gente não vai ter como mandar matéria. Como é que... Então, assim, querendo fazer ao vivo, e não dá para entrar ao vivo no meio de uma multidão, na escuridão, bomba rolando e tal. Então, alguém teve a ideia de alugar um quarto num motel que tem na parte de cá, que foi a salvação, assim. O pessoal saía, que fica ali perto do elevado Paulo de Fronten, né? Então, foi a maneira que eles encontraram para poder dar vazão às informações, né? Então, assim, quando um repórter está numa situação dessa, ele vira aquele soldado de infantaria, ele está na linha de frente. E ele está, assim, o menino fala assim, meu grande amigo nessa história toda foi o coqueiro, porque ele estava atrás do coqueiro. Mas acertaram no meio da testa dele. Ou seja, o coqueiro não ajudou ele nessa situação, né? O que ajudou foi que era uma bala de borracha, não era bala de verdade, e pegou e atingiu ele num ponto que não era vital. Agora, você está nessa situação, assim, por isso que eu digo assim, eu ainda bem que eu estou fazendo outra área e tal, não fui convocado para essa cobertura, porque se você é convocado, você vai lá e procura fazer o melhor possível, né? E muitas vezes você perde essa noção do perigo, né? Assim, de até onde eu posso avançar, porque a notícia está um passo adiante, você quer dar aquele passo adiante. E provavelmente foi isso que aconteceu com o menino, ele chegou muito próximo e sobrou para ele, né? Fui cobrir a Flip, né? Esse ano, como todo ano eu vou. E cheguei lá, aí no dia... Bom, teve o problema do Tamim Barouk, que era o poeta egípcio, que não conseguiu chegar a tempo. Ele conseguiu até sair do Cairo, onde estavam acontecendo manifestações por conta da queda do Mursi, o presidente lá foi deposto pelo exército, e ele não conseguia sair de lá, finalmente conseguiu sair, e aí chegou em Londres para vir para São Paulo, ele perdeu o passaporte e não pôde vir. Olha que situação, que vergonha para esse revolucionário, né? Que revolucionário é esse? Bom, enfim... Mas aí, no mesmo dia, eu soube que ia ter uma manifestação lá organizada pelos barqueiros. Aí, o que acontece? O que a gente vê assim, primeiro, que é um movimento viral, né? As pessoas percebem o seguinte, a hora de reclamar é essa, todo mundo tem o que reclamar, eu estou cheio de coisa para reclamar, todo mundo tem alguma queixa a fazer, e são queixas que vão se acumulando e nunca são resolvidas, né? Então, chega um momento que vem a gota d'água mesmo. Então, os barqueiros estavam organizando essa manifestação, porque eles dizem,
promete há anos fazer a dragagem daqui do porto, do cais, porque quando a maré baixa, a gente tem que puxar o barco nas costas. Não tem iluminação aqui, de noite é um perigo para a gente e para os turistas. Não faz a modernização daqui, dessa parte do cais, que é um cartão postal da cidade. Então, aí eles foram fazer a manifestação deles e era a mesma coisa com relação a qualquer outra manifestação. Eles queriam melhorias do serviço público, que é basicamente o que está todo mundo querendo, né? Não tem um viés ideológico essas manifestações. Ela tem essa coisa da exigência de que, e a percepção, finalmente, de que se a gente não se mobiliza, ninguém vai fazer nada, entendeu? Então, acho que dessas manifestações, mais do que tudo que está acontecendo, é importante o que vai acontecer a partir de agora, principalmente com cada uma dessas pessoas que saiu às ruas, principalmente os mais jovens, que nunca tiveram participação nisso, que é o seguinte: a obrigação interna que cada um tem de se politizar, de se informar sobre o que está acontecendo, de entender exatamente as propostas e as armadilhas que os políticos fazem e, principalmente, se preparar para, nas próximas eleições, votar o melhor possível. E, mais do que votar no seu próprio círculo familiar, no seu próprio círculo de amigos, debater a política também. A política, acho que o que foi legal nesse movimento todo é que a política voltou a ser uma coisa boa para todo mundo, né? As pessoas começaram a discutir política fora do âmbito da representação oficial. E aí eu coloco, por exemplo, a questão toda da reação das pessoas à imprensa, tudo, é porque tudo que é oficial está em xeque nesse momento no país. Inclusive o TSE, até o próprio Joaquim Barbosa, ninguém escapa disso, está todo mundo em xeque. E os governantes ainda não perceberam isso, né? Por exemplo, Sérgio Cabral, naquela postura imperialista dele, que ele acha que ele é o imperador do Rio de Janeiro, ele tem a cara de pau de, não, vamos baixar a primeira reação do prefeito também, que também se acha um reizinho, né? Vamos baixar a tarifa, mas vocês vão ter que aguentar pior educação e pior saúde. O que o cara quer com isso? Ele quer provocar a massa. Isso é um incendiário, esse cara. Então, assim, eles ainda não perceberam isso, eles não perceberam o que as pessoas estão exigindo deles. E eu acho que, assim, não literalmente, mas acho que vai rolar muitas cabeças aí, de políticos principalmente. Muitos políticos que hoje dizem assim, não mexam comigo que eu ponho o povo na rua, muitos desses políticos vão dançar. E eu acho que vão dançar se as pessoas transformarem esse momento que estão vivendo num moto contínuo, né? Não se esgota aqui, como se diz, né? Não é pelos 20 centavos, né? Mas, assim, acho que isso só vai ter consequências, porque na classe política vocês vão ver aí, todo mundo está se mexendo para continuar todo mundo no mesmo lugar, né? Se a população não avançar nessa discussão, eu acho que vai continuar tudo como está. Agora, um outro aspecto que eu acho interessante nessas manifestações é que, naturalmente, vão surgir várias novas lideranças. Eu acho que isso é o melhor de tudo. Isso é o melhor de tudo, porque muitas dessas lideranças são pessoas com a cabeça fresca, sem aquele viés ideológico de esquerda e de direita, que eu respeito quem ainda acha que exista esquerda e direita, eu acho que já acabou, tem muito tempo já que acabou, e é um discurso que só se sustenta para marcar posição e para manter privilégios. Então, eu acho que toda essa nova geração que está surgindo já vem livre dessa... Não lutou contra a ditadura, não teve nada disso, então já vem um pouco mais livre desse viés ideológico, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Não, então, aí, na minha atividade de poeta, eu sou poeta originalmente, falei aqui para vocês, né? Eu fui fazer jornalismo para ganhar a vida escrevendo, e me apaixonei, eu tinha um certo até desprezo, não pelo jornalismo, mas pelo jornalismo de televisão, e eu fatalmente comecei a trabalhar em televisão por um
um caminho que eu acabei, que comecei é por aí. E 3 meses depois eu estava apaixonado por aquilo, não conseguia mais viver sem aquilo. Até estava contando no episódio que eu não era ainda formado e também não estava contratado porque não tinha vaga, mas eu estava contratado por 6 meses, cobrindo férias. E quando acabou, e por sorte minha, eu não fui chamado para ser contratado antes, porque se eu sem diploma, sem registro, sem nada, eu seria descartado e entraria lá no final da fila e nunca mais, né? E por sorte, assim, a luz, né, assim, naquele momento me beneficiou e eu não fui contratado. E quando chegou no final de 5 meses, falaram: olha, não tem vaga ainda, infelizmente vamos ter que dispensar, quando tiver vaga a gente chama. E foi justamente naquele período que eu terminei a faculdade, tipo 3 dias depois que eu fui orador da turma, falei um monte de bobagem. 3 dias depois daquilo, me ligaram dizendo que tinha uma vaga que iam me contratar. Então, tudo deu certo para mim nesse aspecto, assim. E eu, quando eu fiquei desempregado, eu entrei num estado de depressão, porque não tinha mais nada que eu quisesse fazer. Eu queria fazer aquilo, aquele trabalho que eu queria fazer. E que foi horrível, porque eu não tinha... Pela minha situação, não era nem formado, então não podia nem sair para procurar emprego naquela área que eu queria, né? Então, foi assim, foi horrível. Eu acordava de manhã, ficava deitado, não conseguia nem levantar do sofá. Ficava no sofá, nem para a cama deitado, eu dormia às vezes no sofá. E, por sorte, tudo isso aconteceu desse jeito, né? Mas, isso tudo para dizer o seguinte, que o poeta, ele acabou que virou jornalista, virou produtor cultural, virou professor uma época, virou um monte de coisa. E todas essas coisas acabam beneficiando o poeta, né? Então, na minha poesia, por exemplo, se alguém tiver curiosidade de conhecer, você vai ver muitas referências a fatos históricos, a coisas que aconteceram. Por exemplo, eu escrevi um poema há 2 anos chamado Enchente, e foi na época daquelas enchentes lá em Nova Friburgo e tudo. Mas aí, quando você escreve poesia, é uma linguagem completamente diferente da linguagem jornalística, né? Então, por exemplo, o Enchente, eu vou dizer porque acho que eu sei de cor esse, é um dos poucos que eu sei de cor. É um poema que fala assim: sou metade de tudo que já me aconteceu, a outra metade se perdeu. Assim vou sendo sempre metade, a transbordar de vida nova a cada acidente. Eu sou a minha cidade, juntando os cacos, acidente após acidente. Então, é uma maneira... Obrigado. Que é uma maneira, assim, de perenizar um pouco mais as palavras, né? Na poesia, você tem que dar um peso maior a cada palavra. E nessa época, por exemplo, na época em que teve aquele... que foi uma revolução na época, aquela manifestação na Praça da Paz Celestial, os chineses, né, aquela imagem do estudante, o tanque vindo, ele parado na frente do tanque, aquilo foi uma coisa muito marcante naquele período e que até hoje são imagens assim que assim, quando você vê as manifestações de hoje, algumas imagens vêm à cabeça, aquela é uma que vem sempre. O Muro de Berlim e tudo. Naquela época, eu escrevi um poema, já tinha caído o muro, e eu escrevi um poema que eu vou dizer aqui para vocês. É um poema que eu já fiz música em torno disso também. O Pedro Bial organizou um CD, produziu um CD chamado Filtro Solar. Ele pegou esse poema, o Tony Garrido fala esse poema a capela, e eu costumo sempre falar esse poema onde eu vou, porque quando eu abro na internet, está lá meu poema, 100 mil acessos, 200 mil acessos, e sempre atribuem ou ao Bial ou ao Tony Garrido, né? Então, eu tenho que me defender, que tem que dizer que o poema é meu. Então, mas esse poema eu escrevi na época do massacre da Praça da Paz Celestial. E é um poema que ainda hoje eu digo em todos os lugares e assim, tem uma atualidade, por isso eu vou dizer aqui para vocês. É um poema chamado Escreva Sua História. E ele diz assim: escreva sua história na areia da praia, para que as ondas a levem através dos 7 mares, até tornar-se lenda na boca de estrelas cadentes. Conte sua história ao vento, cante-a nos bares para os rudes marujos, aqueles cujos olhos são faróis sujos, sem brilho. Escreva no asfalto, com sangue, grite bem alto a sua história, antes que ela seja varrida na manhã seguinte pelos garis. Abra o peito na direção dos canhões, derrube os muros de Berlim, destrua as catedrais de Paris. Defenda sua palavra, a vida não vale nada se você não tem
uma boa história para contar. Minha pergunta vai para o Tio Oliveira, né? Direcionada a ele, mas eu acho que todo mundo pode responder também, porque ele falou em um momento, você criticou a UPP, disse que não era a favor e coisa e tal. E, assim, isso não é uma notícia que a gente vê na mídia. A mídia não critica, pelo menos eu não vejo, criticando diretamente a UPP. Às vezes ainda diz algumas consequências que não são tão boas e tal, mas não critica diretamente. Em um outro momento, você falou, quando estavam incendiando a lixeira, que você preferiu tirar a câmera para se resguardar. Eu queria saber assim, até que ponto que vai essa autocensura? Num momento por segurança, num outro momento, não, talvez por questões políticas. E eu queria saber como que isso funciona, a autocensura do jornalista e a censura realmente da emissora. Você trabalhou lá para a igreja e tal, e já teve que escrever matéria sem poder falar de camisinha e tal. Então, assim, minha pergunta é se eu vou me colocar na condição de filho de 8 anos e perguntar por que você faz jornalismo. Bom, eu me senti bem contemplado pela fala do Cláudio e do Tchê. E eu vou usar, na verdade, uma ideia que o Cláudio deu, que foi que a gente tem que ter um cuidado em contar a história de uma maneira diferente, uma maneira cuidadosa e carinhosa. E eu acho que é difícil assim, definir. Isso vai para fazer uma pergunta para a Flávia, porque eu não sei como é que a gente define mídia alternativa hoje. E eu acho que a gente pode definir mídia alternativa como essa maneira de contar histórias que não são contadas, porque não existe esse cerceamento econômico e político, e de formas que não são contadas. Então, eu só queria citar algumas das mídias alternativas que fazem parte do jogo de alternativa, porque, na verdade, são jornalistas. O mercado está lotado de jornalistas que não trabalham na mídia grande. Né? Então, o Núcleo de Piratininga de Comunicação, Vírus Planetário, Linha de Frente, Redes da Maré, Fotógrafos da Maré, Diário do Centro do Mundo, nenhum desses se pautam em fé de ver. Na verdade, eles se pautam em problemas estruturais que não são pautados na mídia grande. Eu não vi a questão, eu concordo plenamente que tem que ter uma preocupação deontológica quanto à ética, só que a própria fala do Cláudio mostrou que a própria Globo acusa sem antes fazer o processo de apuramento, de apuração. Né? Um caso clássico na Aldeia Maracanã foi acusar pessoas dentro da Aldeia Maracanã com um vídeo na Globo News que eram traficantes de droga. Eles tiveram que se retratar depois. Então, essa preocupação ela tem que ser da própria profissão, e atribuir a credibilidade somente à mídia grande, eu acho temeroso. Eu acho que credibilidade ela vai a partir da sua ação profissional, não só a mídia grande. A alternativa ela tem credibilidade, sim. A questão é, você acha que com o cerceamento econômico e político nas mídias grandes é possível esse respeito à deontologia do jornalismo, esse seguimento à ética, esse respeito ao interesse público? Outra pergunta é, aproveitando a questão da condição de trabalho, vai estar tendo agora a eleição do sindicato dos jornalistas. Como é que vocês entendem essa disputa dentro do sindicato, onde 3 chapas representam mais ou menos a situação e a outra chapa é a oposição? E a chapa que está no poder há 20 anos parece que representa dono de redação, etc. Como é que vocês veem toda a mesa essa situação da eleição do Sindicato de Jornalistas? Agora há pouco eu falei, né, que são todas as instituições oficiais estão em xeque, inclusive os sindicatos. Então, assim, por quê? Porque os profissionais hoje não se sentem representados pelo sindicato. E isso já vem de algum tempo. Não é nem do governo Lula, isso já vem até de mais tempo, assim. Sobre essa questão do PP, para mim é muito claro o seguinte, não é a polícia que tem que entrar na favela, por mais que se tenha, e aí eu entendo muito mais como retomada de território do que pacificação, não é o comandante da UPP da Rocinha, do Cerro Corá, de Abaquata, que tem que dizer se tem que ter baile funk ou não dentro da favela. Não é o comandante da UPP do Cantagalo que tem que dizer se tem que ter toque de recolher às 10 horas da noite, se aquele som daquela casa está mais alto ou não. Se é exatamente para poder dar cidadania para esses moradores, você tem que dar maneiras de que eles próprios se organizem. Não é a questão de ter um policial ali dizendo o que a população favelada pode fazer ou não pode fazer. Essa que é a minha maior crítica ao PP. E eu posso dizer isso de cadeira porque eu morei dentro da favela. Tem um episódio que para mim foi muito marcante. Uma vez eu subi o Vidigal, isso foi em 2001 ou 2000, não me lembro direito. Eu ia fazer a matéria sobre as lajes das favelas
que estavam sendo alugadas para estrangeiros para que eles lá de cima pudessem acompanhar a queima de fogos em Copacabana. A vista do Vidigal realmente é bastante privilegiada, você consegue enxergar até Niterói num dia de céu claro, então aquilo ali estava virando uma fonte de renda extra durante o Réveillon. A favela era uma favela não pacificada. Acabou acontecendo lá um entreveiro com uma outra equipe de televisão, estava a BBC de Londres também, etc. E eu tive que esperar no meio da favela, no alto do morro, a outra equipe de televisão acabar de fazer a matéria para que eu pudesse subir. E aí, nisso, chega um carro, tipo um Paraty, vamos dizer assim, lotada de traficantes, armados até os dentes. O auxiliar da equipe de reportagem começou a se tremer todo, disse, bom, o cara vai ter um treco aqui do meu lado. E aí me sai um cara com 2 pistolas na mão, vindo na minha direção, e antes que ele pudesse falar alguma coisa, eu chego para ele assim, vem cá, peraí, tu não morou no parque? Aí ele olhou para minha cara assim, não, beleza aí, ó, tá tranquilo aí. Aí ele olhou para minha cara, o que tu tá fazendo aqui, cara? Aí eu assim, era um cara que tinha jogado bola comigo, praticamente minha adolescência inteira, e que tinha virado o dono do Vidigal. E está preso hoje, condenado a 37 anos, foi preso na região dos Lagos, acusado de atirar numa professora mineira durante, se não me engano, nessa guerra da Rocinha contra o Vidigal no começo dos anos 2000. E ali ficou muito claro o seguinte, bom, eu tive a oportunidade de estudar no Pedro II, passar para a UF, ter acesso à educação, acesso a pessoas que ajudaram, etc. O cara não teve. Qual era a opção que o cara tinha? E aí a gente cai naquela questão da educação, né? Eu não acredito em retomada de território se não me instalarem um monte de creche em cima de uma favela. Como é que essas mães que têm que trabalhar fora, etc., vão deixar os filhos com quem? Eu não vou acreditar numa UPP que não dá saneamento básico. E aí, você bota a polícia lá em cima, pronto, acabou, os problemas estão resolvidos. Tiramos os traficantes. Tiraram? Não tiraram. A operação no último sábado acabou exatamente contemplando isso. Como é que pode acontecer uma guerra entre 2 quadrilhas rivais dentro de uma favela pacificada, baseado... as investigações foram baseadas em interceptações telefônicas e contatos de traficantes em redes sociais. Agora, traficante se comunica via bate-papo do Facebook, era só que me faltava, né? Então, por isso que, para mim, o projeto da UPP ele é incompleto, não é a unidade de polícia pacificadora. Isso, para mim, ela resolveu um problema num certo momento, não sei como é que vai ser depois das Olimpíadas, para mim, continua sendo controle social de população favelada. Por que isso não aparece na mídia? Aparece, não dessa maneira como eu estou falando, até porque toda a imprensa, eu sou repórter, eu tenho um contrato, eu tenho uma carteira assinada, eu vou fazer uma matéria. Por exemplo, a última matéria que eu fiz do UPP foi no Cerro Corá. Eu pude fazer uma passagem de tempo muito interessante, porque eu fiz uma chacina nessa matéria, eu fiz uma matéria de uma chacina nessa favela em 2000. Olha só, hein? Eu fiz uma chacina na matéria, parecido. Eu estive nessa favela em 2000, e durante uma madrugada teve uma guerra do tráfico e morreram 6 pessoas, sendo que 4 eram da mesma família, uma confusão. E aí eu pude fazer a chegada da UPP no Cerro Corá, eu pude fazer essa passagem de tempo. Mas durante a fala do secretário Beltrame, na quadra do Cerro Corá, na Mocidade do Cosme Velho, esqueci o nome da escola de samba, um morador interrompeu a fala do secretário de Segurança, dizendo assim, olha só, você está falando aí um monte de coisa, etc., por que não tem um morador aí em cima dizendo para poder dizer as reivindicações da população? Vocês estão chegando aqui, etc., muito bom, porque o BOP teve fazendo reunião dizendo que a gente não pode sair 10 horas da noite, que tem que deixar a chave da nossa casa com o comandante para que possa parecer que ali não tem traficante. E aí o secretário ficou escandalizado, mas foi uma saia justa, mas a imprensa noticiou. A maneira que a gente tem de pegar e colocar esse tipo de crítica ou de entrelinhas, vamos dizer assim, é exatamente nesses momentos. Eu não posso chegar numa reportagem e dizer, olha, para mim a UPP é controle de população favelada, etc, etc. Você consegue fazer uma matéria crítica, olha, a UPP está aqui há 2 anos, mas a dona Maria continua convivendo aqui com esgoto na porta da casa dela. E aí? E bota a dona Maria para falar, exatamente. Há 2 semanas, a Carta Capital publicou uma entrevista com uma socióloga da UERJ, que está fazendo um estudo grande sobre a UPP, e ela tem uma posição muito crítica, muito em cima da questão da ocupação militar do território,
que não é uma ocupação social, e sim uma ocupação militar, que é a lógica da polícia, que vem da época da ditadura, quando as polícias militares foram fortemente influenciadas pelo Exército, de militarização da polícia. Então, a lógica qual é? Ocupação militar, expulsão do inimigo ou simplesmente a morte do inimigo, né? Então, se quem tiver interesse, está no site da Carta Capital, a entrevista completa com essa socióloga da UERJ. A gente, por exemplo, até vê a questão da Vila Autódromo também, que é outra questão que eu acompanho já há bastante tempo, desde que eu estava na Record. As pessoas querem tirar, beleza, e vai levar para onde? A gente tem um retrospecto péssimo de remoção de favelas. Ali na Lagoa tinha uma favela enorme, que era a favela da Catacumba, tinha no Maitá, Macedo Sobrinho, ali onde hoje tem aquele conjunto de prédios do lado da sede do Flamengo, na Gávea, tinha uma favela gigantesca, que era a Praia do Pinto, onde hoje fica a Selva de Pedra. Pode dizer que eu moro na favela. No favelão. A Selva de Pedra, inclusive, teve durante muito tempo o apelido era o favelão, né, exatamente pelo fato de ter ali uma favela. E as pessoas foram parar aonde? Na Cidade de Deus. Uma vez eu fui na favela do Aço, em Santa Cruz, Senador Camará. A mulher morava na favela da Praia do Pinto. A mulher mora até hoje num barraco de madeira que disseram para ela que era provisório, que iriam construir um conjunto habitacional, etc. Pois é, o pessoal do Buma também, inclusive. E mesmo os prédios que foram construídos, eu fiz várias e várias matérias dos prédios que eram nos pedaços, já com vários problemas. A lógica da remoção é uma lógica que ela já é por si só perversa, porque, independentemente de ser uma favela ou não, a favela não está ali à toa. Algum problema aconteceu para que aquela favela se instalasse ali. E isso a gente vai até o Morro da Providência, na época ainda da chegada dos militares da Guerra de Canudos, que não tinham onde ficar, e ficaram ali atrás do prédio do Ministério do Exército, e aí a gente começa a contar toda a história que continua se repetindo ao longo dos anos por falta de uma política habitacional, por uma série de fatores. E a gente vê essa repetição e, pelo visto, se agora, principalmente, se as pessoas não se mobilizarem em torno de uma resposta, eu não digo exatamente que uma favela que comece a surgir, de repente, aqui dentro do campus do Guaraguatá, ela não deva ser impedida de crescer por conta de uma questão social. Agora, é claro que tem que se dar alternativa, não é uma questão de simplesmente pegar e tirar e colocar no meio da rua para poder ficar ali no caminho Niemeyer, como muita gente dorme ali, entendeu? Sobre a questão da autocensura, você estava falando, a minha atitude de pegar e virar para o cinegrafista e não filmar o cara colocando fogo numa lixeira naquele momento e depois o policial está atirando com bala de borracha perto de um manifestante, ou seja lá o que for, o vândalo. Naquele momento que eu peguei e pedi para o cinegrafista virar o foco dele, era uma questão de sobrevivência, porque ali não tinha jeito, eu não sabia com quem eu estava lidando. Tanto é que veio o alerta em seguida de um rapaz vindo que disse: tá vendo que você está colocando fogo na lixeira, isso que a mídia quer. Aquela reação ali foi muito pacífica. Um cara simplesmente poderia ter virado e dado um tapa no cinegrafista. Então, naquele momento que não se tinha ali uma posição determinada de quem era quem, ali era uma questão de sobrevivência. E mesmo assim, aquela questão do soldado do batalhão de choque atirando com bala de borracha ou bomba de gás lacrimogêneo muito perto, as duas imagens vão ao ar. Isso aí você pode ter certeza. Bom, pelo menos nas matérias que eu costumo fazer, porque eu sou muito chato em relação a isso, chego a decupar as imagens da matéria antes delas irem ao ar, e pelo menos ia ficar muito esquisito se... Tanto é que, se não me engano, a imagem do rapaz colocando fogo na lixeira era tão pequena, diante de tanta coisa que tinha acontecido durante aquelas horas ali, que acabou nem indo ao ar, entendeu? Mas nesse momento não era uma questão de autocensura, uma questão de sobrevivência. E sobre a questão da censura ou de uma recomendação das empresas jornalísticas em relação a que postura adotar ou a que texto colocar durante as manifestações, eu não sei em relação às outras redações, mas pelo menos da Bandeirantes, eu sempre tive muita liberdade em dizer isso. Eu comecei lá como estagiário em 97, com isso aquilo lá de cabeça para baixo, e pelo menos a posição da casa não é de dar a diretriz do que você pode e do que você não pode dizer. Até porque, se tivesse algum tipo de restrição, eu não poderia me chamar tia na emissora, né? A minha opção foi estar dentro do jogo. Eu tenho contas a pagar, eu tenho projetos para a vida, que eu preciso de salário, preciso de emprego para isso. Dentro do que eu considero emprego. O jornalismo, ele é mais amplo do que pura e simplesmente o denuncismo, tá? Você tem
prestação de serviço, você tem interesse público, você tem uma série de coisas que, obviamente, você prima por isso na hora do seu trabalho. Se você é engessado de uma determinada forma, e aí eu vou falar da história da camisinha, quantas vezes eu batia de frente em relação a isso com a cabeça de rede, com a chefia de redação, etc. e tal, porque eu sou só repórter, né? Você tem toda uma hierarquia acima de você. Mas eu ainda dava um jeito de tentar falar. Né? Obviamente, tomava uma sanção aqui, outra ali, etc. e tal. Mas se eu não pudesse falar da campanha do Ministério da Saúde, eu tentava falar sobre, em outra matéria, tentando vender uma outra matéria sobre doenças sexualmente transmissíveis e tentar encaminhar isso de uma outra maneira. São mecanismos de sobrevivência que você tem, que você tenta articular e que você tenta emplacar, se a sua chefia deixar ou não. Essa é a grande verdade. A gente não tem muito o que fazer, a não ser que um dia eu consiga chegar à editora e aí, dentro de uma linha editorial de uma empresa, etc. e tal, tentar priorizar isso. Foi o que eu falei. Sobre a camisinha eu não conseguia falar, mas sobre o bloqueador de Bangu eu conseguia. Então, nem sempre ter o cenário perfeito para fazer as coisas. A tentativa é fazer e, às vezes, quando você consegue fazer com um pouquinho mais de astúcia, isso até passa. Né? E é até respeitado quando você consegue fazer esse tipo de coisa sem fazer abertamente, com o pé na porta, de uma maneira escrachada. Quando você vai de outra forma. Bom, sobre mídia alternativa, obviamente, tudo que você tem de mídia que não é a mídia oficial, né? A mídia tradicional. Eu acho, e me desculpa se eu passei essa ideia, mas eu acho que você entendeu de forma equivocada quando eu falei que só a imprensa tradicional era crível. Não é isso. Eu disse que existem erros na cobertura dos telejornais, eu acompanhei, eu não me estendi por respeito à mesa, mas houve erros clássicos, e te digo muito mais. Audiovisual é uma questão de narrativa. Essa narrativa não necessariamente é o texto. Então, vou ser muito clara. William Bonner e Patrícia Poeta, mal-humorados, dando as notícias das manifestações, e quando ia falar da Copa, o sorriso era de orelha a orelha. Então, isso é uma questão de narrativa. Essas narrativas e outras situações aconteceram durante a cobertura. O que eu falei, e torno a falar, é uma boa apuração, um sentido ético, e aí é ético. Ética a gente aprende na faculdade de uma maneira geral, isso está envolvido com legislação e a gente tem que tomar cuidado com isso, mas ética é uma coisa muito pessoal. E eu vou te dizer um pouquinho, acho que de uma maneira extremamente... vai um pouquinho além. Acho que é até uma questão de caráter mesmo, quando você lida com a informação de forma responsável. Porque tudo tem consequências positivas e consequências negativas. Então, quando você tem uma emissora que se nega a cobrir determinadas coisas por interesse particular, ela está sendo antiética. Em contrapartida, quando eu lanço qualquer coisa para todo mundo e transformo o meu boato numa verdade, você também tem problemas éticos por conta disso. Eu acho que o equilíbrio é o caminho certo, é o caminho do meio, é o caminho a se seguir. E você só vai conseguir isso com suor, porque apurar dá trabalho, sabe? É com suor e com uma visão de um mundo mais abrangente. Porque quando a gente olha pelo buraco da fechadura, você só tem um direcionamento. Quando você tem a capacidade de olhar de um janelão, você tem vários pontos de vista para você abranger. Isso faz toda a diferença na hora de uma apuração. Quer ela seja para uma mídia alternativa, que é aquela que não é a mídia tradicional, quer seja a mídia tradicional. Isso é um fato. Fato 2, vamos lá. Vocês perguntaram sobre o sindicato também. Muito na linha do que o colega falou. Esse momento, e hoje eu me senti muito chateada, por um lado, porque a urna estava lá na Multirio. E eu ia votar. E eu não votei, porque eu não sou sindicalizada. E o que isso significa? Isso me chamou muita atenção. Até o Ronaldo, que é da outra chapa, estava lá, falou: Flavinha, você não vem votar? E tal, Ronaldo Rosas.
E aí, quando eu fui votar, o cara do sindicato, não, só pode se for sindicalizado. Eu falei, você sabe por que eu não sou sindicalizada até hoje? Porque vocês não fazem absolutamente nada por mim. Eu paguei durante um tempo, eu fui sindicalizada, eu paguei durante um tempo. O raio da carteirinha, quando a gente se formou, eu e o Tchê, ela devia de custar mais ou menos o quê? R$40? Carteirinha da FENAGE? Quanto é que custa a carteirinha da FENAGE hoje? Mais de 100 pratas. Está quase uma carteira da OAB. Por um sindicato que não te dá plano de saúde, não te dá nenhum tipo de respaldo como categoria de classe. A gente lá na Multirio, nós somos 100. 100 que para entrar no abono, que tem direito, porque o meu cargo configura a história do abono, quando sai a convenção, que é votada a convenção. Quem tem televisão tem um bendito do abono. Eles não queriam pagar, o sindicato patronal não queria pagar, a não ser porque eu existo, porque só teve no concurso uma vaga para repórter de TV e sou eu. Então, eu existo, fiz com que os outros jornalistas, por se enquadrarem numa empresa de radiodifusão, passem a receber o abono também. Mas, assim, o sindicato nunca fez nada por mim. E o que acontece? Nesse momento, eu fico pensando em instâncias do governo, né, quantas instâncias institucionais mesmo, elas não representam. Ou se representam, representam a meia boca. Ou representa só a si mesmo. Quais são os interesses? Então, eu acho que esse é um momento de questionamento, é um momento de lutas, é um momento de modificação. Eu fiz a opção, eu cheguei a pagar no início de carreira, mas quando eu vi que o meu dinheiro era jogado fora, que eu ligava para a bendita da Cida, e a Cida não tem 5 minutos para atender uma reedificação, para que eu vou pagar aquilo? Né? Então, eu acho que o que a gente faz com os nossos recursos, né, nosso salário, nosso dinheiro e os recursos públicos, eles são questionados. E daí, sim, sindicatos, Senado, Congresso, né, prefeitura, governos, todo mundo tem que ser cobrado disso. Agora, só respondendo a você, João, quando você falou da assessoria de imprensa, eu acho que pode ser um caminho, tá? Não sei, posso estar falando uma grande besteira aqui. Pode ser um caminho valer-se do fato que, apesar de ser uma universidade, vocês têm produções que passam no canal universitário. Canal universitário esse que é concessão também do governo federal, porque está lá na lei da radiodifusão. Você tem que ter um canal voltado para a educação e cultura. Se a universidade funciona como uma produtora de mídia para esse canal, a assessoria de imprensa da universidade, ou se for possível pensar na cadeira, eu não sei se vocês têm, porque na época da gente era meio mais ou menos, na cadeira de assessoria de imprensa de vocês, passar a tentar fazer esse tipo de ponte. E aí a mídia alternativa, obviamente eu não tenho muita coisa para falar em relação a Anônimos e companhia, mas em relação à TV universitária, tentar falar com os membros do governo, talvez o posicionamento fosse esse, a partir de uma postura, não é empresarial, mas é corporativa no sentido mesmo de corporação. A universidade como corporação, como produtora de mídia para esse canal público de televisão. A TV universitária é uma outra legislação. Ela vem da Lei do Cabo de 95/7 e ela é um canal de carregamento obrigatório. Então, assim, tem que ter um canal universitário, tem que ter um canal legislativo, tem que ter um canal... E aí entra nessa produção. Eu falo do approach porque, imagina, eu era de uma TV no Rio chamada Canção Nova, na época era 20 UHF. Quando eu ligava para as assessorias, era assim, a menina da Rede Vida quer falar com você. Né? Ninguém conseguia entender. No entanto, te lembra, né? Eu conseguia circular em todos os departamentos. Então, eu acho que, se talvez pensar a TV universitária como uma corporação e não como uma produção só de pesquisa ou de matéria para a universidade, talvez lá no gabinete eles enxerguem de outra maneira. Lá, não é aqui. Olha só, independentemente de ser canal universitário ou não,
que se dane, a assessoria de imprensa está lá paga para poder responder para quem perguntar, né? Seja ela a mídia tradicional da Bandeirantes, da Globo, do SBT, etc., seja para um outro veículo que esteja, principalmente agora, senão eles vão enlouquecer. Senão, daqui a pouco só responde, olha, só responda quem tiver o canal na net. Se está na Sky, desculpa, eu não vou responder. Entendeu? Então, sem querer polemizar, tá, Flávio? Mas é a questão, independentemente de ser o canal universitário, ter concessão e etc. tal, é um órgão de imprensa, seja ele tradicional ou não, que está querendo uma resposta a respeito de um fato, e eles têm a obrigação de responder, né? Pegar e sentar em cima do pedido, não, deixa rolar, uma hora desiste. A menina chata da UF, né? Uma coisa que me incomoda um pouco, até como leitor também, que eu sou leitor de jornalismo desde muito novo, é o fato de que aqui no Rio de Janeiro a gente só ter um jornal de projeção nacional. Isso, num estado como o Rio de Janeiro, é uma coisa assim, é horrível. Para a gente que trabalha, é horrível porque, enfim, não só pelo mercado, né? Mas se você, por exemplo, você trabalha no Globo e você está insatisfeito, você não tem um veículo no Rio de Janeiro do mesmo nível que você possa brigar e mudar e vai para outro lugar e tal, não sei o quê. Por que não existe outros veículos de comunicação? Não digo nem do nível do Globo, porque é uma instituição muito antiga já, mas assim que possa brigar por esse mesmo espaço que o Globo. Assim, por quê? Eu acho que, basicamente, é porque o público não exige isso. O público não faz questão de ter um outro jornal do tamanho do Globo, menor um pouco que o Globo e tal, né? Então, acho que tem muito do próprio receptor de notícia, a má qualidade da informação, né? E outra coisa que eu tenho percebido também, que é um incômodo, assim, para mim, como jornalista, é notar como os jornais, e aí entra a televisão também, entra todo mundo, vão cortando verbas, cortando funções, cortando espaço e tal, não sei o quê, e acaba fazendo o tipo de jornalismo que a gente vê hoje, que é um jornalismo muito mais feito por telefone e por internet, e, no caso da televisão, muito feito reverberando a própria... Assim, a realidade é o que está dentro da tela. As pessoas não saem na rua para ver, agora saem por causa das manifestações. Mas tem, assim... E aí, o que acontece? Isso enfraquece principalmente a área de apuração e pauta. E aí, quem vira pauteiro e apurador dos jornais? As assessorias de imprensa. Então, que pagam melhor do que os jornais. Então, hoje é uma coisa a se pensar, assim, que até por uma comodidade, por falta de investimento, os jornais hoje se utilizam, os jornais, grandes jornais, né, eles vão buscar muito mais as pautas nas assessorias de imprensa, enfim, o cara que enche mais o saco, é o cara que consegue emplacar uma matéria aqui, outra ali, do que mesmo o trabalho de investigação. Isso está cada vez pior no jornalismo, né? Sobre censura e autocensura que estava falando, bom, eu trabalho na Globo e para a Globo já tem mais de 30 anos, né? Eu comecei em 81, ainda era a época da ditadura, e naquele primeiro momento ali, que ainda existia a ditadura, havia realmente censura, porque o próprio pessoal do Exército, às vezes, estava lá na redação e tinha uma autocensura das chefias muito grande, talvez até maior do que isso, né? Um medo danado assim, das pessoas. Eu, na Globo, sinceramente, e agora na Globo News, porque eu trabalho para a Globo News já tem 7, 8 anos, eu nunca me autocensurei e nem nunca sofri censura. Outros até podem ter sofrido, eu não sofri e eu não sei de nenhum caso assim, de censura direta. Censuram muitas vezes assuntos, né? Não vamos tocar nesse assunto no Jornal das 10, né? Isso aqui, vamos esperar, vamos dar no Jornal Nacional e depois a gente vê como é que dá nos outros jornais. Porque também tem aquela coisa, quem tem U tem medo, né? Então as chefias todas ficam a coisa da autocensura. A autocensura é muito mais das chefias do que de quem está em campo, dos repórteres, dos editores. Você põe, chega lá o cara corta, né? Então, eu nunca senti isso, nunca me senti pressionado a dizer uma coisa quando eu vi outra coisa.
E sempre procurei, na medida do possível, dar as informações que eu achava que tinham valor para ir ao ar, mesmo que fossem informações pesadas ou qualquer coisa, sempre procurei uma maneira de dar aquilo de modo que não houvesse maneira de ninguém contestar, nem de um lado nem de outro. Assim, eu estou bem embasado, o que eu estou falando tem cobertura disso, disso e disso. Então, se você quiser tirar, é uma responsabilidade sua tirar. Você que está cortando, você que está censurando, mas eu não. Então, assim, já sofri até censura, já sofri assim de, por exemplo, um texto para o Globo News Literatura, né? Mas isso por um equívoco de algum editor, dizer alguma coisa que aí chega o editor e fala assim, não, mas aqui está indo contra o mercado editorial. Ué, mas se está essa merda toda, se os caras não estão pagando lá o que os autores têm para receber, por que eu não posso dizer? Não, porque afeta o mercado, nosso programa não tem... Não, aí é uma decisão do editor que bota no ar. Não era eu que ia botar no ar, então cortaram, ajeitaram ali para não ficar muito ofensivo para o mercado. Mas esse é o máximo de censura que eu fui submetido na Globo até hoje, na Globo News, no caso, né? Tudo isso que você falou eu acho muito interessante em relação à questão da autocensura e tudo mais, mas eu acho que o mais preocupante para mim, na verdade, é como é que se reconta a história, né? Porque, assim, eu era repórter na época das diretas, fui naquele comício monstruoso lá na Candelária, o Globo deu... Sim, no caso da Globo, em São Paulo, é isso, né? São só essas duas coisas. O Globo, o jornal onde eu trabalhava, deu que tinha 365 mil pessoas, porque não cabia mais, porque raiz quadrada do não sei o quê e tal. Tudo bem. Né? Agora mesmo nessa coisa chamaram aquele eterno consultor que vai dizer, que tal, parará. O matemático Oswald de Souza vai dizer... Bem... E, recentemente, num desses aniversários aí do golpe e tal, o Globo faz uma edição especial e fala no comício de 1 milhão. Aí eu digo, mas escuta, vocês disseram que foram 300 e poucos mil, então pelo menos diga lá. Diferentemente do que publicamos há não sei quantos anos, tinha 1 milhão, que também não tinha, mas enfim, é aquele negócio, era o comício de 1 milhão. E a outra coisa, que foi recente, até botei no Facebook, quando eu fico muito indignado, eu boto lá, porra, o Ernesto Palhas aparece dizendo por que a campanha, o São Paulo reunido aqui pedindo direta já. Eu digo, como assim? Ele falou isso depois de falar que era aniversário de São Paulo, que tinha banda de música, que fulano ia cantar não sei o quê, a Esther Figueiredo Ferraz, que ministra da Educação, e também pediu eleições diretas. Foi o que eu vi, sou testemunha ocular dessa história. Quando eu morrer, acabou, não vai ter... Porque eles vão... Eu e todo mundo aqui, né, os mais velhos aqui, nós aqui, né? Vocês não, você até viu e tal. Não, nem viu, mais ou menos, estava engatinhando. Não sei mais calcular as coisas, mas, assim, objetivamente é isso, assim. Como é que se reconta a história, né? É impressionante esse negócio. O cara foi... Não é que aquela cena não tenha havido, mas é que você edita de uma tal maneira que diz assim, estamos aqui para cobrir as diretas. Quer dizer, tudo bem que tem autocensura, porque as pessoas não sabiam se a ditadura ia acabar ou não ia, se eu estou ganhando meu dinheiro ou se eu não estou. Mas depois que acabou, que é fato consumado, depois de tanto tempo, vamos combinar que dá pé da gente dizer, foi mal, o cara até já morreu, o outro não sei o quê, o outro saiu, em 89 ele saiu lá, Alice Maria... Mas, pô, né, diga lá, olha só, nós aqui fizemos, mas nunca mais vai acontecer. Enfim, mas pelo menos respeitar as coisas. Eu queria perguntar justamente falaram muito, que é da narratividade das matérias para audiovisual, para televisão, principalmente. Porque a gente... parecia que tinha um padrãozinho para todas as matérias em todas as emissoras. Você começava a matéria. Teve a passeata foi pacífica, aí depois o que se pedia na passeata, e no os protestos, quebra-quebra, coisa assim. Chamados vândalos. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Isso foi uma consequência da dinâmica de produção, da falta de tempo, cobrança, ou isso também, mais do que isso, é também uma consequência da linha editorial ou de pressões internas? Eu queria saber se vocês também consideram que tem uma certa influência do modo que a gente aprende na faculdade, porque o que a gente aprende na faculdade para produção de notícia, principalmente de televisão, você vai dar o que aconteceu e vai deixar o mais importante ou o que foge ao comum
no final da matéria, que é para dar o destaque, né? E eu acho que essa estrutura meio que se repete nisso também. Eu queria comentar com o Tchê, porque ele atribuiu o ódio à grande imprensa nesse momento que a gente está vivendo a fatores históricos, né? Mas eu acho que tem um fator também que é muito atual, que é o fato das pessoas não estarem reconhecendo qualidade na cobertura, assim, não estarem achando que a cobertura dessas manifestações está sendo justa, está retratando realmente o que acontece. Então, eu acho que a minha pergunta se junta um pouco com a do Ronaldo, que é assim, como que vocês avaliam a qualidade mesmo da cobertura? O que acontece? Né, por que sai assim, né, de modo que a gente não gosta muito do que está vendo. E juntando a moça que saiu, mas me deixou aqui, ela está presente, ela está entre nós nessa folha de papel. Ela pergunta justamente, durante as manifestações, a mídia foi altamente criticada por dar muito enfoque aos atos de vandalismo e assim enfraquecer os movimentos. Como você particularmente o Tchê, mas acho que a mesa toda, interpreta essa cobertura inicial, se seria uma demonstração de lealdade ao Estado do ponto de vista da dependência financeira, etc. Eu acho que se conjuga com essas questões aí em relação ao comportamento, né, geral, né, do enfoque da cobertura. Então, minha pergunta vai nesse gancho também. Pelas suas falas, eu percebi que a postura de vocês, muitos me contemplaram com as falas, mas ainda assim não me ajuda a entender por que a história se repete. Desde 89, onde foi o grande marco, ainda acontece muitos erros e são repetidamente. Assim, e isso forma consciências, isso tem um papel político. A mídia exerce esse papel político. E a gente percebe que é geralmente o mesmo. Que foi o caso de me colocar como grupo radical. Eu fui preso na manifestação e colocaram meu nome no site, G1, durou um dia. No outro dia eles me ligaram, mas não me senti bem com isso. E vocês tentassem explicar por que isso continua acontecendo, já que vocês, como jornalistas que me contemplaram com suas falas e que existem lá dentro, estando dentro desse ciclo. Então, acho que agora a grande questão é o vandalismo, né? Eu queria fazer uma pergunta assim, bem direta para o Tchê, porque ele trouxe uma grande oportunidade, né, da gente ver o material bruto e eu não tive a oportunidade de ver o material editado. Eu queria perguntar, assim, na hora da edição, entra a coisa do repórter ou entra a coisa da linha editorial que você tem que seguir? Você, por exemplo, botou lá a parte que a advogada fala do vandalismo que ela sofreu quando o parente morreu no Azevedo Lima? Ou foi a parte que o cara apareceu fazendo uma barricada para não tomar bomba de borracha policial? Queria saber se isso parte muito do repórter ou não, como que é, especialmente na Band. A primeira pergunta foi em relação ao como os VTs foram ao ar. Por que começava tudo tranquilo, aí, de repente, a edição pegava, descambava para pancadaria e aí terminava com vandalismo. E aí, essa fórmula, vamos dizer assim, acabou se repetindo em todos os telejornais. Ali foi uma questão mesmo de logística. As manifestações eram sempre no final da tarde, etc. Os telejornais começam por volta de 7 horas da noite. A gente sempre colocava motoqueiros ou até mesmo unidades ao vivo nos lugares mais afastados para poder possibilitar o envio dessas fitas brutas e o material que ia sendo gerado para a emissora, então o motoqueiro mesmo levava. Então, isso vai sendo feito gradualmente conforme o andar da passeata. Por exemplo, aqui em Niterói, como é que eu fiz? A passeata começava aqui na Praça Araribóia, foi rumando em direção à Câmara de Vereadores. Já nesse trajeto, eu já entregava um disco para o motoqueiro, ele ia gerando as imagens e o texto já era sendo feito durante a passeata. Tanto é, e aí eu vou te dizer como é que é a dinâmica da coisa, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, que eu pensei que o VT tivesse acabado, veio o anúncio da redução da passagem. E aí o VT virou. Eu disse, olha, beleza, se a manifestação era sobre o preço da passagem, já conseguiram. E agora, daqui para frente, o que vai ser? E então eles inverteram o VT todo. O VT já começava direto a partir do anúncio da notícia da redução do preço da passagem. Essa fórmula pode ter se repetido ao longo de todas as passeatas por uma questão de logística, não é questão de receita de bolo, não. É porque, realmente, a maneira de se fazer com que a matéria fosse ao ar, e aí a gente tem uma máxima nas redações de que não adianta você ser o melhor jornalista do mundo. A matéria boa é a que entra, não tem essa. Então, a gente vai fazendo isso ao longo da passeata, e aí o material vai chegando aos poucos. Por isso que começa tudo tranquilinho, paz e amor, etc., e, de repente, no final é que você vê os confrontos que acabam acontecendo. Em relação à crítica à cobertura, por que muitas vezes, eu não me lembro exatamente quem foi que perguntou, a questão de dar mais valor à questão do vandalismo e não à questão da... Era essa daí? A questão do vandalismo e a questão
de não se mostrar a passeata como um todo. A passeata era mostrada como um todo até o momento em que entravam os manifestantes. E em vários e vários momentos, e a gente noticiou, por exemplo, a prisão do filho do movimento Rio de Paz, por exemplo, aquela atitude de pegar e colocar as fotos da SEAP na imprensa, eu olhei assim, vem cá, pirou, todo mundo pirou. Então, agora o cara que é preso numa manifestação política, independentemente do que ele tenha feito ou não, é comparável com o traficante, como toda hora é colocado na televisão. Aí vai de veículo para veículo. Eu, sinceramente, eu não lembro se a Bandeirantes colocou ou não no ar. Aí são decisões editoriais. E aí eu volto para a questão desses erros contínuos que acabam acontecendo, como foi citado a questão das edições de 89 do debate. Os erros vão continuar acontecendo, não tem jeito. Isso aí, ninguém é perfeito. Deve-se ter a responsabilidade de quem está em cima, evitar que esses erros aconteçam, sejam eles provenientes do repórter, do editor ou de alguma chefia acima. Porque você pega o Estadão e a Folha de São Paulo antes dessa ação, era vandalismo mesmo. Assim, ninguém reconhecia aquilo ali como uma ação espontânea, motivada por movimentos sociais, etc. Era um bando de vândalos transmitindo. Os erros da imprensa vão continuar acontecendo. A questão de ser deliberado ou não, realmente, de fato, eu não consigo avaliar nesse momento, até pelo fato de estar no olho do furacão. Eu não recebi nenhuma orientação. Tipo assim, olha, os manifestantes são tratados como vândalos, etc. Até porque eu consigo transitar entre os movimentos sociais, porque eu fui de diretório acadêmico, conheço gente pra caramba dentro de partido político, dentro de sindicato. A toda hora estou dentro da comunidade fazendo matéria e etc. O pessoal da Maré, a toda hora me manda e-mail. Por exemplo, eu recebi um e-mail agora, vai ter os 20 anos da chacina da Candelária, se não me engano, e fazendo contato em relação de que as coisas continuam acontecendo. Eu consigo transitar por esse público assim, de uma maneira muito tranquila, até porque eu tenho muitos amigos dentro desse meio, continuo tendo eles como referência para mim. E continuo tendo ainda dentro, apesar de estar inserido dentro do mercado de trabalho, ainda lá o Tchê que estudou jornalismo na UF e que continua mantendo os seus ideais, etc. Agora, é claro, a gente como agente participante de todo esse processo, eu, pelo menos, me vejo no olho do furacão. Né? Eu não consigo, eu vou ser bem sincero, eu não consigo ainda analisar exatamente até onde vai esse poder da mídia de pegar e dizer de cima para baixo que, olha, é manifestante social, etc. O cara vai ser tratado como vândalo. Aquela questão de pegar e colocar as fotos, eu achei um absurdo. Botaram os caras de camisa verde, cabeça raspada, e estão estampando os jornais como se os caras fossem o quê? Traficante? Eu achei aquilo ali um cúmulo do absurdo. Mas, enfim, são decisões editoriais que não partem de quem está na linha de frente. É a mesma história do soldado do batalhão de choque. As discussões, e ali foi ótima a intervenção ali na Aldeia Maracanã, quando se fala que, olha, você é pai de família, você está sendo aqui colocado aqui como bucha em cima de um monte de coisa. Eu, às vezes, me sinto muito isso também. Então, até que eu fui tentar discutir com um anarcopunk aqui de Niterói durante a manifestação, e aí eu disse, bicho, eu tenho carteira assinada também, eu penso a mesma coisa. Agora, não vem querer me rotular como mídia fascista, porque eu estou aqui segurando o microfone, eu estou trabalhando. Agora, quer protestar? Vai lá para a casa dos SAD, lá quebrar o carro dos caras, entendeu? Então, vai lá invadir a fazenda deles lá, entendeu? Porque eu sei muito bem qual é o negócio deles. E em relação à edição, o que vai ao ar e o que não vai ao ar. Nem todos os veículos de comunicação têm essa liberdade de deixar o repórter entrar dentro da linha de edição e pegar e dizer que, olha, eu quero que coloque essa imagem aqui, quando eu falar isso, bota aquele, sobe som, eu quero que coloque aquele policial. Assim, a edição geralmente é feita quando você já não está mais na redação. Você vai lá e escreve o texto, você pode até indicar as imagens, etc., mas você não tem muito controle do que vai ao ar depois. Isso é muito limitado. Se varia de pessoa para pessoa, depende do interesse também de cada um, de querer acompanhar aquela edição. A questão de ter colocado a sonora da advogada falando sobre a pessoa que morre no Azevedo Lima e depois não ter colocado, ou ter colocado a imagem da barricada na Maró Peixoto, ela vai ao ar, sim. Esse material todo foi ao ar. Vai muito do repórter pegar e dizer, olha, eu quero que entre essa passagem aqui, eu quero que entre essa imagem aqui, etc. Isso depende muito de cada um. Agora, é claro que, pelo menos até agora, eu não recebi nenhuma decisão editorial, tipo assim, olha, a partir de agora,
até, por exemplo, eu acho um negócio pavoroso as pessoas que não chamam favela de favela, chamam de comunidade, como se de uma hora para outra ela tivesse ascendido assim no topo da pirâmide. Olha, a partir de hoje a gente não fala mais favela da Maré, tá? A gente fala comunidade da Maré. Então, tá, beleza, mas resolveu o problema delas aqui? Para mim continua sendo favela. Não é a questão do nome que vai mudar a nomenclatura, que vai mudar a realidade delas. Entendeu? Então, esse tipo de decisão editorial, pelo menos até agora, não chegou lá para mim na Bandeirante. Eu acho que vocês tocaram num assunto que é extremamente importante e a gente está vivendo um momento ímpar, que eu acho que é um divisor de águas nas comunicações. Isso está acontecendo no planeta inteiro e, obviamente, está acontecendo aqui também. Se a gente for para prestar atenção em tudo que vocês criticaram, esse monopólio da imprensa tradicional, ele é rompido a partir do momento que você tem as tecnologias que a gente tem hoje disponibilizadas, da maneira como a gente tem. Então, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, você pegava os principais apresentadores dos telejornais brasileiros falando, olha, chegou essa imagem aqui, feita por um manifestante lá no Egito, não sei aonde, que a gente não sabe se é verdadeira, mas está aqui exibindo. Né? E assim foi. Eu acho que a gente hoje tem um momento, e aí entra o que você falou sobre as cotas da programação. Hoje a gente tem um momento ímpar de tentar ter um contraponto, né, no discurso. Porque, afinal de contas, a gente vive num sistema democrático. Com falhas ou não, a gente ainda tem uma mídia que se presta ao país democrático. Quando eu digo com falhas, porque a gente mas não é isso, está vendido, etc. e tal. Não, em muitos países você não tem o que a gente tem. Né? Ou seja, a gente ainda consegue observar a coisa por uma lente um pouco mais diferente, talvez pela quantidade, pela nossa formação, pela capacidade mesmo de estudo da gente observar o que está acontecendo. Em muitos países, não, a gente não tem esse acesso. Né? Então, errado ou não, com excessos para o lado do sistema ou não, a gente ainda tem funcionando. E eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, a internet, e aí é o vídeo, é a rádio, é o documentário que você coloca, são os blogs, Facebook, Twitter e companhia, e outras coisas que vêm por aí, elas permitem, talvez, nesse momento, que a gente finalmente consiga dialogar as ideias e dialogar as forças. Né? Eu acho que vocês são uma geração mais jovem do que eu e o Tchê, estão muito mais familiarizados com isso, vocês têm um potencial incrível de fazer coisas novas. E aí, a gente vai acabar bebendo um pouquinho, nesse primeiro momento, do formato que ele falou, que é engessado, né? Que você vai dando estándar a situação e vai manipulando. De alguma maneira, você também manipula quando você faz um vídeo e coloca na internet, é o seu olhar, é a sua subjetividade, você escolheu... É enquadramento. Naquele momento, você escolheu filmar... não, eu vou objetivar a portaria do Copacabana Palace, eu não vou olhar para a varanda o tempo todo. E, de repente, na varanda teve uma grande notícia lá, que a gente não sabe qual é. É a maneira de olhar, como olhar e como fazer. Que, num primeiro momento, tudo num primeiro momento faz copiando o que já existe. Né, porque é o caminho a ser feito, mas a gente vai encontrar algum caminho. Eu acho que esse caminho ele vai ser trilhado, neste momento, muito pela geração de vocês, que é uma geração que está vivendo isso lá no Egito, que está vivendo aqui no Brasil, que está vivendo na Argentina, que está vivendo na China. Esses vídeos estão chegando ao planeta inteiro dos seus sistemas, das suas comunidades, através das mídias.